Estamos muito felizes hoje por poder receber mais uma vez, quer dizer, essa ideia de que alguns dos nossos professores, alguns de nós, a gente consegue, além de transmitir, a gente consegue produzir também. Né? Então a gente está aqui num livro que é bem especial, ele é feito por dois autores que são amigos, colegas importantes da gente, com trajetórias que se cruzam, quer dizer, o Fred começou com filosofia, veio vindo, trabalhou em tribo indígena, né? E está trabalhando com a gente aqui na SPM há um pouco mais de 15 anos, hoje faz um doutorado, um pós-doc em administração, né? O Pedro Jaime, pelo contrário, quer dizer, ele tem uma formação em administração, veio vindo em direção à sociologia, eles se cruzaram então lá em Campinas. O orientador Guilherme devia estar aqui, mas acho que ele pisou na jaca ontem, está no Brasil e afinal de contas está fora de combate, né? Sim, tá medicado em casa. A gente sempre briga, por isso, desde que a gente está trabalhando junto, esse grupo, né, da área de ciências humanas, a gente briga muito para ao mesmo tempo poder fazer as duplas faces da nossa contribuição. De um lado a gente até dá tecnologia, digamos, tem etnografia, tem seleção, treinamento de pessoal, tem instrumentos técnicos que as humanas podem contribuir na área de negócios e de marketing. Mas a gente gosta de dizer que a gente gosta muito de fazer a primeira função da filosofia, que é o fazer lembrar, não deixar esquecer, né? Não deixar esquecer, no caso que a administração é ciência social aplicada, é ciência humana, né? E aí eu escrevi, o Fred achou bonito, então eu repito essa passagem, a ideia de que para muita gente as dimensões humanas são um ruído, que são um empecilho a ser limpo, com métodos racionais de tomada de decisão, com automação dos processos, de forma que o ruído humano desapareça e os processos sejam então objetivos. A gente gosta de dizer que o humano não é ruído, é condição, né? É o ambiente e é a condição na qual a gente trabalha, que a gente opera e vive. Então lembrar que ciências sociais, que a administração é uma ciência social, que a gente lida que cada empresa é um grupo social, que está implicado em anéis sociais cada vez mais amplos, né? É uma lembrança importante de fazer. Nós somos os chatos de profissão. E muitos de nós, cada um em sua função aqui, é chato por profissão, né? Mas esse ser chato é o fazer lembrar, é não deixar de esquecer, né, a nossa condição de operação, nossa condição humana e poder manter um trabalho reflexivo que não seja só de operações, né? O livro deles eu tive também o prazer de ler, né? Eles conseguem circular muito bem, de apresentar autores, começando com Augusto Comte, né, até trabalhar autores contemporâneos, trabalhar a empresa como organizações, os conflitos de poder internos da organização e trabalhar no mesmo livro temáticas contemporâneas como globalização ou diversidade. Num livro só, bem escrito, numa realidade próxima da gente, com uma área virtual que facilita também que a gente como professor atualize sempre exemplos, né? Então acho que eles conseguiram, vamos dizer, uma gestalt bacana, um momento bacana de consolidação de conhecimento da relação deles como professores e como instrumento para a gente aqui. Então a gente hoje vai ouvir um tanto dos dois, do Fred e do Pedro Jaime. Vem para cá, eu vou para lá. Obrigado, Pedro. Cada um fala... Você vai ser mediador, eu vou na hora de mediar, pedir. E cada um vai falar um pouquinho, mesmo sendo o Pedro Jaime, a gente vai falar um pouquinho, e depois a gente vai ter um debate. É mal de Pedro. É o moderador. Começa você, Pedro, começa você. Acho que depois, a gente pode ir embora depois do que o Pedro falou. Até parece. É só por causa da transmissão, eu acho que sim, acho que seria legal. É só por causa da transmissão que a gente está fazendo. Alô? Alô. Bom, pessoal, queria falar aqui para os colegas, em primeiro lugar agradecer o interesse de todos, enfim, todas, por esse lançamento, os que estão aqui presentes. Eu lembro de um evento, que foi um evento do Eu e Outro na Cidade, organizado pelo Pedro, que foi também o lançamento do seu livro, né? E o Pedro falou naquela oportunidade algo assim, nesse mundo meio turbulento que a gente está vivendo, com tantas coisas que colocam meio a gente às vezes para baixo e tal, esses momentos de lançamento de livros, discussões coletivas é o que dão o elan, que dão a força para a gente prosseguir. Então, isso aqui para mim é um pouco essa perspectiva também, de estar aqui com o Fred, um amigo, um colega que a gente se conhece há 20 anos, mais ou menos, então, já tem um peso um pouco da idade também, de se perceber já. A minha é mais perceptível que a minha. No caminho, na trajetória. Se o Guilherme estivesse aqui, teria um peso forte também, porque a gente se conheceu ali por volta de 1995, 96, na Unicamp, então já são 20 anos de fato, não é brincadeira, essa coisa de 20 anos de caminhada. E está aqui com os colegas da SPM, que sempre acolheram a gente bem, que deram espaço para a gente trabalhar, enfim. E o livro é um pouco isso, é um pouco uma parte de uma síntese da nossa trajetória, da nossa caminhada, que foi um pouco que o Pedro resumiu. Eu vim da administração na Federal da Bahia, vim para São Paulo, fiz o mestrado
na antropologia, depois doutorado na área de antropologia e sociologia. O Fred faz um percurso um pouco contrário, um percurso bem clássico na área de etnologia indígena, mas se aproximou via esse grupo de pesquisa que o Guilherme coordenava no Unicamp, para o campo das empresas, né? Pena que o Guilherme não está aqui, mas foi um momento feliz para a nossa trajetória. Quando a gente entra na Unicamp, o Guilherme está coordenando um projeto, mais ou menos nessa época, coordenando um projeto temático financiado pela FAPESP, que foi considerado alguns anos depois um dos 20 projetos mais inovadores financiados pela Fundação naquele período, dos anos 90 e tal. E era uma parceria da Unicamp com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tentativa dos antropólogos de se aproximarem da administração para estudar o mundo empresarial, que eu acho um esforço, digamos, de generosidade. Porque eu, por exemplo, que vim da administração para as ciências sociais, me sentia no início um pouco assim, um patinho feio ali naquele departamento de ciências sociais, porque afinal de contas quem vem da administração é o vendido ao capitalismo, né? O cara que é meio, enfim, o feio mesmo da história, né? E o Guilherme teve um pouco essa sacada. Se a gente quer estudar o mundo empresarial, mesmo com a lente da antropologia, da sociologia, a gente tem que ter a humildade de se aproximar de um saber que, com outras ferramentas, com outras abordagens, com outro olhar, já tem um século de história tentando entender esse fenômeno que são as empresas. Então, há uma generosidade ali. De fato, eu me lembro que algumas discussões nessa linha, com colegas, não só com o Guilherme, com outras pessoas, a gente é comum ver profissionais da área de ciências sociais em bancas de curso de administração. Mas não é comum ver profissionais de administração em bancas de cursos de ciências sociais. Esse trânsito interdisciplinar é uma coisa importante, né? Então, a nossa trajetória se fez por ali, a gente teve essa oportunidade de se conhecer nesse grupo de pesquisas. Daí a gente foi alçado, então, às escolas prestigiosas, aqui como a SPM, né, e outras escolas que foram acompanhando a nossa trajetória. E, enfim, trabalhando esses conteúdos nas disciplinas. Eu, por exemplo, dei aula durante 10 anos no Mackenzie, da disciplina exatamente chamada Sociologia das Organizações. E, insatisfeito com o material que tinha disponível no mercado sobre isso, comecei a produzir alguns textos e tal, lá em Word, que botava a bibliografia básica do que tinha disponível no mercado, que era demandado pela faculdade, mas usava de fato com os alunos materiais que eu produzia. Fred, por sua vez, também ensinando antropologia, e aí algo que está nas entrelinhas do livro. O livro chama Sociologia das Organizações, porque é a sociologia mais conhecida no campo de estudos da administração, na área de graduação sobretudo, do que a antropologia. Mas de fato o que tem aí dentro é uma espécie de socioantropologia das organizações. Um trânsito que a gente faz entre a sociologia e a antropologia, que foi o que marcou a nossa formação. Bom, então esse é mais ou menos o contexto que levou a gente ao livro, né? Uma história, digamos, de formação acadêmica e um histórico de professor, né, de experiência didática, ensinando esses tipos de conteúdo para alunos de administração, de comunicação, enfim, alunos que estão sendo preparados para atuar no mundo das organizações. Aliás, esse dia eu estava conversando com os alunos de jornalismo e até falei que ele tem o lançamento do livro para eles, e comentei com eles, embora não seja um conteúdo técnico de jornalismo, né, a sociologia da comunicação ou do jornalismo, mas todos os profissionais do jornalismo, a medicina, a enfermagem vão trabalhar em organizações, né? Aliás, na aula inaugural do curso de jornalismo, teve um repórter da Globo que veio falar e estava mostrando a importância de você estar bem com sua equipe, estar bem com o cinegrafista, a equipe que acompanha ele nas tomadas de rua, ele tem que estar muito bem, e com a direção da empresa. Então ele comentou que teve uma matéria que ele fez que foi sobre a Augusta, porque um diretor da Globo passou pela Augusta, viu a Augusta muito dinâmica atualmente, e voltou e falou assim, eu quero uma matéria sobre a Augusta, e foi enviada a goela abaixo para ele fez uma matéria super bonita sobre a Augusta. Então eu estava comentando isso com os alunos, embora não é uma disciplina de sociologia do jornalismo ou da comunicação, todos os profissionais daqui dessa escola estão sendo preparados para trabalhar em organizações, né? A gente vive, aliás, como se diz na nossa área de sociologia das organizações, a gente vive numa sociedade de organizações. Do nosso nascimento, a nossa morte é mediada cada vez mais por organizações, né? Por organizações formais, né? Cada vez mais se morre em hospitais, por exemplo, ou tem que negociar com cemitérios para fazer os sepultamentos, como se nasce também em hospitais, e cada vez menos em casas, né? Enfim, então é um pouco uma tentativa de compreensão disso. A gente escreveu o livro a 2 mãos, a 4 mãos, como se pode falar hoje com o computador, com os teclados, mas tinha uma pegada mais de um, mais de outro em alguns capítulos. Enfim, o Fred, por exemplo, trabalha muito tempo aqui na própria SPM os conteúdos de pensamento brasileiro, que a gente chama nas ciências sociais de pensamento social brasileiro, então ele deu uma carga mais forte sobre o Brasil no livro, mas a gente foi interferindo uns capítulos dos outros. Eu vou falar rapidamente articulando todos eles juntos, na verdade, de 4 capítulos, que são 4 entradas do livro, e o Fred pode falar um pouco mais dos outros, né? Então tem uma parte do livro que é focar, tem um raciocínio que está um pouco no livro, que permeia o livro,
que é uma discussão sobre a sociologia das organizações no seu olhar mais interno, no seu olhar mais externo. Que na verdade é uma divisão para efeito didático, eu costumo falar para os alunos quando fazem aula dessa disciplina, né? E faço uma brincadeira com a economia, assim como tem microeconomia e tem macroeconomia, a gente poderia falar de uma microsociologia das organizações e de uma macrosociologia das organizações. Na microsociologia das organizações a gente tenta olhar o jogo entre os atores que compõem a organização, né? Deixando um pouco de fora, entre parênteses, o contexto histórico que moldura esse jogo interno das relações entre os atores que compõem a organização. Para efeito didático, é meio que impossível deixar isso de fora. E numa espécie de macrosociologia das organizações, a gente dilui um pouco essa dinâmica interna para pensar a organização como um ator do jogo social mais amplo, então o pessoal das relações internacionais, que fazem raciocínios mais macrosociais, a empresa como um ator do jogo social mais amplo, interagindo com outros atores, com outros stakeholders, como se costuma falar, no campo da administração. Então o livro, por exemplo, tem um capítulo que fala da dinâmica interna da empresa, e é pensado muito numa corrente da sociologia que trabalha numa perspectiva vou fazer um resumo bem rápido, já vou passar pelos 4 capítulos, para a perspectiva dos atores estratégicos que jogam na organização. Então, quem são os atores que têm um jogo naquela organização? Que recursos cada um deles dispõe para entrar no jogo, né? Recursos sociais, recursos materiais, recursos simbólicos. Como é que eles estabelecem relações com os outros atores a partir desses recursos que dispõem e dos seus objetivos, dos seus interesses não, e objetivos não como aquele objetivo que é prescrito pela organização, mas como aquilo que mobiliza cada um dos atores para entrar no jogo organizacional, e aí por aí vai ser um pouco essa dinâmica das relações internas, colocando artificialmente, entre parênteses, o contexto mais amplo, que é impossível de colocar efetivamente na vida real. Por exemplo, sei lá, um dos recursos que pode fazer com que um ator seja mais forte ou menos forte na dinâmica organizacional, um trabalhador, por exemplo, é ter um sindicato da categoria forte, né? Ou se esse trabalhador é negro ou homossexual ou é mulher, é ter uma militância forte naquele contexto que envolve a organização. Isso é discutido em outro capítulo que trata de diversidade, por exemplo, né? Então, claro que o contexto social mais amplo ilumina a capacidade maior ou menor de jogo de cada um dos atores na dinâmica interna da organização. Mas enfim, então tem um capítulo que tenta um pouco, ainda que explica para o aluno que é uma tentativa artificial, abstrair um pouco esse contexto mais amplo para falar da dinâmica interna, enquanto que outro capítulo vai falar mais explicitamente da dinâmica externa, né? Dessa relação da empresa com outros atores que compõem a sociedade. Nesse caminho, e essa dinâmica externa vai ser mais, digamos assim, burilada num capítulo que fala sobre cultura brasileira, que é um elemento da dinâmica externa, ou num capítulo que trata da globalização, por exemplo, que vai enfatizar com mais detalhe alguns desses elementos importantes da dinâmica externa. Nesse caminho entre a microsociologia e a macrosociologia, tem um capítulo que a gente discute, algo como se fosse assim, muito forte para a psicologia, da psicanálise com o Pedro, que é indo para além do ator estratégico, né? Tem algo que essa leitura da organização como atores estratégicos, visando atingir ou maximizar os seus interesses no mapa das relações da organização, que é bem real, cada um de nós vive, inclusive nas organizações universitárias nas quais a gente circula e construiu a carreira, mas ela deixa alguma coisa de fora, né? Então tem um capítulo que vai tratar da questão de, para além do ator estratégico, a questão do sujeito e das organizações. Tem o indivíduo como sujeito, né? O indivíduo como sujeito, inclusive, submetido a situações de sujeição. O sujeito é sempre submetido a situações de sujeição, né? Nem todos os atores têm a mesma capacidade de jogo nas relações organizacionais, e esse jogo que compõe a organização pode ser adoecedor, pode ser fonte de sofrimento nas organizações. Cada vez mais, inclusive, né? O mal-estar da sociedade contemporânea. Inclusive um debate aqui na faculdade sobre isso, né? Inclusive do mundo do trabalho. Então tem um capítulo que vai falar sobre isso, né? Inclusive tentando diferenciar a ideia de indivíduo e sujeito, né? Em primeiro lugar, de certa forma recente para a sociologia. Tem um debate que eu costumo às vezes chamar o Pedro, outros colegas da área de psicologia e psicanálise, na disciplina de sociologia que eu trabalho aqui na faculdade, quando a gente discute um filme que chama Natureza Selvagem, que é a relação indivíduo e sociedade, eu gosto sempre de chamar alguém da psicologia e da psicanálise, porque essas duas ciências, digamos, falando um pouco de forma artificial, entraram nessa relação indivíduo e sociedade por portas diferentes. A psicologia, digamos, eu posso falar um pouco assim, mais pelo indivíduo, né? Tem a psicologia clínica, a relação 1 a 1, e a sociologia mais pelo todo social, né? A sociologia estuda a sociologia da empresa, a sociologia política, a sociologia dos movimentos sociais, mas não tanto trabalhou o indivíduo. E essas fronteiras estão cada vez mais sendo diluídas, é importante fazer esse diálogo. A sociologia recente tem se aproximado dessa questão do indivíduo, mas não só do indivíduo, mas do indivíduo quando ele se constrói como sujeito. O que é que se constrói como sujeito, digamos, falar muito rapidamente, é ser capaz de pensar sobre as estruturas, de refletir sobre as estruturas psíquicas e sociais que o constituíram, né? Refletir criticamente a sua própria existência, enfim, um pouco naquela linha do Sartre,
que ele fala, eu sou aquilo que faço com aquilo que fizeram de mim, né? Que foi a minha história, como é que eu posso construir a minha história daqui para frente. Ou, para falar uma frase de uma corrente da sociologia francesa contemporânea, chama sociologia clínica justamente, que eles falam, todo indivíduo é produto de uma história da qual ele busca tornar-se sujeito. Quem é esse sujeito no trabalho, para além do ator estratégico? Tem um capítulo que brinca um pouco com essas questões, aí vem a dinâmica externa, e tem um capítulo que eu fiquei um pouco mais, digamos, responsável, sempre na troca com o Fred, sobre a questão da cultura nas organizações, mais dessa perspectiva da cultura organizacional, da dinâmica interna nas organizações, mas no final a gente mostra como não dá para pensar a dinâmica cultural nas organizações só a partir de uma perspectiva interna, porque a produção de sentido, de significado nas organizações, que é o que define o que a gente chama de cultura, enfim, se dá dentro de um contexto social mais amplo, né, da sociedade nacional na qual a organização está inserida, e cada vez mais no contexto globalizado. Esse é, grosseiramente, o resumo dos 4 capítulos que me tocou fazer o primeiro esboço e deixar para a intervenção do Fred. Passo para o Fred agora falar um pouco para nós dos outros 4 capítulos que ele fez o primeiro esboço e passou para mim, e a gente foi assim, esse livro. Vou dizer mais uma vez que é um super prazer estar aqui com os colegas. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Desculpa, estou um pouco afônico. Na verdade, é mais do que um prazer, quer dizer, junto com esse prazer, é uma emoção, é uma coisa afetiva. Acho que tem essa, não é nada piegas dizer isso, mas essa amizade que nos une há mais de 20 anos se materializa pela primeira vez num trabalho em conjunto que a gente faz. A gente já discutiu várias vezes, a gente está gestando esse projeto, essa ideia, há mais de 10 anos. Né? E nesses 10 anos aí veio o doutorado do Pedro, veio o meu doutorado, veio a viagem dele para a França e papapá, e a gente acabava nunca conseguindo materializar. Isso que na verdade é uma consequência ou um resultado desse envolvimento lá na Unicamp. Para mim me toca muito, porque quando ele fala que ele é um peixe fora d'água, vindo da administração para sociologia, para ciências sociais, imaginem vocês o que é um etnólogo de aldeia vindo para o mundo empresarial. Então eu me senti um peixe mais fora d'água ainda. E eu costumava brincar com os estudantes, dizendo que eu saio da selva de verdade para cair na selva de pedra, né? Que é uma coisa bastante dura, bastante pesada para a gente. E a minha primeira experiência na área de administração foi justamente no projeto de pesquisa da Unicamp, durante esse tempo todo que a gente estava lá em Campinas, e dando aula de filosofia e ética empresarial para curso de administração de empresas. Então, com isso, eu mergulhei bastante nesse universo, sempre entre pesquisa, estudo e participação, e que resultou um pouco nesse trabalho. A afetividade que tem nesse livro está muito presente. Eu recomendo que vocês leiam tanto o prefácio, escrito pelo Guilherme, que tem um pouco da história dele, um pouco do nosso envolvimento pessoal com ele. O Guilherme é meio paizão, assim, ele meio que adota a gente, tanto que ele veio de Buenos Aires especificamente para estar aqui hoje, mas infelizmente foi acometido de problema de saúde, não pôde estar aqui. Então isso é uma questão que para mim e para o Pedro assim, é muito importante, essa relação. Continuando um pouco esse relato do Pedro sobre a concepção do livro, a gente ficou gestando esse material já há algum tempo, mas foi exatamente no ano passado, depois de várias ideias. Inclusive, uma coisa que eu acho muito importante é que esse livro, o conteúdo que ele tem, é resultado daquele trabalho que a gente faz no cotidiano na sala de aula. Muitas das reflexões que estão aqui, por isso que a gente dedica para os alunos. Se você pegar a página dedicatória, a primeira dedicatória que a gente faz é para os nossos estudantes. Exatamente porque isso é resultado desse debate, dessa discussão que a gente faz também na sala de aula, o que é muito rico quando você está lidando com uma disciplina que te promete essa reflexão toda, né? Então, dentro desse contexto, trabalhar, por exemplo, fazer um livro didático. Eu ouvi outro dia de uma colega uma frase que me deixou bastante tocado. O desafio de fazer livro didático, o Guilherme fala mais ou menos isso também no prefácio. O desafio de fazer livro didático é você transformar em algo palatável, em algo digerível, aquilo que é uma linguagem de especialistas. Então, acho que esse é o desafio que a gente tentou fazer aqui nesse livro, sobretudo nos capítulos mais, digamos, que a gente costuma dizer de teóricos, né? Então, por exemplo, o capítulo 1 é um capítulo em que você fala de Weber, Marx, Durkheim, Comte, né? Em poucas páginas, tentando resgatar o que esses autores têm daquilo que nós, pelo nosso olhar, sempre deixamos isso claro, pelo nosso olhar, vários recortes são possíveis serem feitos sobre esses autores, são autores clássicos sobre os quais, enfim, uma infinidade de textos já foram escritos, pesquisas, etc.
mas de acordo com o nosso olhar, no diálogo com as organizações, com aquilo que faz parte do mundo contemporâneo, o que seria fundamental a gente colocar de ideia desses autores e que depois vão aparecer nos capítulos subsequentes, no diálogo que é feito com a questão do sujeito e do indivíduo, da globalização, da diversidade, enfim, da pauta brasileira, né? Eu, particularmente, dos autores clássicos, considero o Max Weber um autor extremamente importante para se pensar aquilo que particularmente a gente considera, e está muito colocado isso no livro, o grande câncer que hoje existe no Brasil, que é esse dilema que a gente não consegue resolver se vamos ser uma sociedade moderna e abandonar de vez a nossa condição arcaica. A gente não consegue resolver isso de maneira alguma. E no capítulo sobre o Brasil a gente traz exatamente uma reflexão para quem está trabalhando aí num tipo específico de organização, que são as empresas. Precisamos deixar claro que, embora o livro seja de um escopo geral, mas a gente tinha muito em mente a formação de pessoas, mesmo que não façam um curso de administração de empresas, mas todos aqueles que vão trabalhar em organizações, como o Pedro disse na fala dele, né? Então, um dos maiores problemas que a gente está discutindo nos últimos 2, 3 anos no Brasil é essa, chamemos assim, promiscuidade entre empresariado e Estado no Brasil, né? Então, a responsabilidade que as empresas e empresários têm na condução ética, né, das suas questões, e o quanto características daquilo que nós chamamos, claro que genericamente, dentro do escopo antropológico, de cultura brasileira, interferem de maneira direta ou indireta na forma de gestão das empresas, e o quanto isso impacta nos negócios. A gente está vendo aí, por exemplo, as famosas classificações de risco feitas pelas agências, o quanto valores morais, características éticas impactam nessas classificações e o quanto isso tem um impacto direto na economia, enfim, até na valoração mesmo das empresas. Então a gente traz dados, traz informações de agências de pesquisas, etc., para justamente colocar essa reflexão para aquele estudante que está fazendo administração de empresas, ou para aquele estudante que está fazendo qualquer curso, mas cujo fim é trabalhar numa organização de caráter empresarial, ou mesmo, a gente tem muitos alunos aqui, né, que fazem SPM e vão trabalhar em ONGs, vão trabalhar em organizações não governamentais, né? Aí a gente tem, por exemplo, os escândalos envolvendo grandes ONGs com corrupção, né, com lavagem de dinheiro, com a Oxfam, o caso da Oxfam que aconteceu semana passada. Então, todos os tipos de organização, recuperando um pouco uma ideia central do projeto de pesquisa, que é uma ideia muito bacana, até dessa relação de resgatar a ideia da administração como ciência social. Engraçado, Pedro, esta semana, na segunda e na terça-feira, discutindo num grupo de WhatsApp de cientistas sociais, colegas da Unicamp, eu tive que fazer um esforço para explicar exatamente isso. Ou seja, como disse o Pedro, né, o cientista social clássico, o sociólogo, o antropólogo, o politólogo, ele se esquece que as ciências sociais aplicadas, chamadas assim, né, são também ciências sociais, e justamente são aquelas que vão ser impactadas até pelas teorias, pelas reflexões, por aquilo que se faz nas pesquisas nas áreas chamadas clássicas das ciências sociais, né? Então isso a gente tenta traduzir, por exemplo, no capítulo de diversidade, quando a gente fez um recorte. Falar sobre diversidade daria um livro, né? Então a gente resolveu fazer um recorte. Quais são os 2 temas que mais são discutidos hoje nas organizações? E nós tomamos um referencial, que é a pesquisa do Instituto Ethos, que é a questão racial e a questão de gênero, né? Gênero entendido aí, todas as discussões ligadas à construção de gênero, que é masculino, que é feminino, ao feminismo, à homofobia, às formas de LGBTfobia, enfim, transgêneros, etc. Então a gente traz um pouco essa reflexão, não esquecendo, a gente aponta isso na introdução, não esquecendo das outras formas de diversidade que também são pautadas hoje nas organizações empresariais, né? Idade, origem étnico-racial, étnico-religiosa, classe social, enfim, uma série de outras linhas de diversidade que hoje são trabalhadas. Então, o que a gente tem aqui é uma somatória, na verdade, que a gente pretende, até brinquei com algumas falas aí, de um livro que pretende ter a pretensão, acho que todo livro tem uma pretensão, não dá para dizer que não tem, né? Tem a pretensão de oferecer aí um instrumento para ajudar as pessoas a pensarem sobre o seu lugar no trabalho, como sujeito ou como indivíduo, né? As questões que nos afetam
diversidade, a questões relacionadas a envolvimento em corrupção, etc. Até porque a gente pensa muito, quando pensa em corrupção, por exemplo, a gente pensa muito no lá e não no aqui, brincando um pouco com a linguagem etnográfica, né? O está lá, a corrupção está lá e não está aqui. E quantos funcionários, quantas pessoas que estão ligadas a empresas não acabam participando de pequenos gestos no seu cotidiano, né? Da falsificação de notas, de prestação de contas, enfim, de posturas éticas com relação a gênero e outras questões que são discutidas na empresa. Então, em suma, é um trabalho que pretende oferecer um pouquinho do nosso olhar. A gente sabe que o que a gente mais conversava, depois que a gente entregou o final para a editora, tá faltando isso, tá faltando aquilo, a gente queria ter colocado isso. Não, para a próxima edição a gente nunca falava tá faltando, eu falava assim, para a próxima edição a gente está pensando em tal coisa. Porque a riqueza de questões para serem pensadas, ela é enorme. E a gente acha que a gente aqui começou um processo que de fato a gente pretende continuar, inclusive em outros projetos que a gente tem, mas também até em revisões futuras desse livro. A gente espera que possa oferecer uma pequena contribuição para todas as pessoas que estão de fato envolvidas nesse universo. Obrigado, pessoal. É isso. Pode deixar correr. Deixa eu ver. Eu vou tentar fazer 2 ou 3 complementos à fala do Fred. Em primeiro lugar, dizer que, acho que todos nós sabemos isso, mas enfim, que às vezes um projeto tem que finalizar, porque é o time dele finalizar, né? A gente ficou com essa sensação, né? Por exemplo, um capítulo que eu, digamos, liderei um pouco mais, depois contando com as intervenções do Fred, que é a dinâmica externa da empresa, poderia ter sido muito mais aprofundado, teoricamente, inclusive com o aporte da chamada sociologia econômica, que mostra como os mercados são socialmente construídos, etc. Então, tem várias discussões sobre isso na sociologia, né, nessa área da sociologia, que é a sociologia econômica. Enfim, mas era um momento de concluir, né? E a gente conclui, depois na outra edição a gente dá uma burilada nisso. Então muitas vezes a gente aborda projetos interessantes porque fica com um preciosismo muito grande. Do jeito que está, a gente já cumpriria um papel importante, a editora ficou super contente. Como a gente fala na contracapa do livro, de fato não existia, agora a gente viu que teve um livro que mais ou menos se aproxima desse, que a gente viu outro dia de uma outra editora, não vou falar o nome, que é o nosso concorrente. Então aqui na escola com o SPM a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Mas assim, não existia praticamente um material como esse, né? Por quê? Porque primeiro, a sociologia das organizações é uma área bem consolidada fora do Brasil. A gente fala isso na contracapa do livro, né? Ela é bem conhecida na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Tem livros em nível de pós-graduação e nível de graduação sobre esse assunto. Livros introdutórios, livros mais complexos. Aqui no Brasil não tem quase nada, né? Nas ciências sociais, geralmente se tem uma área que se desenvolveu muito bem, que é a sociologia do trabalho, mas não tem muita sociologia das organizações, que é uma disciplina que cresceu um pouco mais dentro das escolas de negócio, das escolas de administração. Mas se você for ver os livros das escolas que circulam nas escolas de administração, além de serem só de graduação, que é um pouco o nosso também, né? Eu vou fazer uma crítica por aí, mas geralmente eles começam com um livro de sociologia, então começam um pouco com os autores clássicos e, digamos, descambam, vamos chamar assim, fala meio que, digamos, seria arrogante também, mas enfim, se desvirtuam, podemos colocar assim, também é uma palavra que tem uma carga de sentido. Para a área de TGA, desvirtuam não no sentido de que seja negativo, descambar, desvirtuar, mas tomam outra trilha. Migram para a área de TGA. TGA é a Teoria Geral da Administração. Ora, os administradores estão muito mais aparelhados para fazer um livro de TGA do que os cientistas sociais. E simplesmente dobrar um livro que já existe no mercado, que é o livro de TGA, não faz muito sentido. Então a gente procura se manter na linha de uma reflexão sociológica ou socioantropológica sobre o campo das organizações. Posso acreditar, Pedro? Completando isso que você está dizendo, é interessante porque esse foi um dos fatores, isso é importante dizer, porque esse foi um dos fatores que a gente mais teve receptividade na editora quando a gente apresentou o projeto. E quando nós entregamos o livro, porque também foi um voto de confiança da editora, porque a gente apresentou o projeto, a gente não apresentou os capítulos escritos, né? E quando nós entregamos o livro, aí o elogio que a gente recebeu da editora é de que atendeu muito mais além do que aquilo que eles esperavam. Quer dizer, porque justamente isso, esse diferencial que o Pedro está levantando, de fato é um diferencial mercadológico do livro. Se você for olhar, tem vários títulos com o nome Sociologia das Organizações, Sociologia e Administração, né? Que são livros de sociologia com o intuito de vender para cursos de formação em administração.
só que ele não cumpre esse papel que o Pedro está exatamente colocando. Uma outra coisa que eu acho interessante, sem querer fazer o discurso do vendedor, é que aqueles que se aproximam mais dessa perspectiva de levar o pensamento das ciências sociais para a administração, muitas vezes fazem com um grau de abstração muito grande, não tem exemplos concretos da realidade. E a gente sabe, pela nossa experiência didática, que o aluno hoje, sobretudo o aluno da comunicação, da administração, tá, mais do que o aluno das ciências sociais, que já está mais acostumado com um discurso mais abstrato, não é um problema para a gente ter uma aula magistral, né? Foi o que a gente foi acostumado na FEFELESH ou em outro lugar que fez parte da nossa formação. Mas quem é aluno de outro curso precisa de alguma coisa mais colada com a sua experiência concreta. Então o livro começa, que é um pouco a perspectiva das editoras comerciais também, com situações concretas da vida cotidiana, do mundo do trabalho e tal, que vai puxando então um pensamento sociológico. O livro está muito recheado dessas discussões, que eu acho que é uma coisa importante. Do ponto de vista mais de contextualização do livro, é o que eu estava falando antes, muitas vezes as ciências sociais, e aí fazendo uma crítica agora das ciências sociais, além de evitar um pouco esse objeto, digamos, de pesquisa, de reflexão, que são as organizações das empresas, quando se aproximava dele como aquilo que eu chamei de dinâmica externa, né? Como um ator genérico, né? As empresas. Né? Quando, na verdade, cada empresa é uma empresa, inclusive em função do jogo dos atores que estão ali dentro. O nível intermediário nas empresas é capaz de bancar ou não um projeto em função das alianças que constrói internamente. Isso que a gente vive aqui na SPM, na USP, nas organizações que a gente faz parte. Né? Então, a sociologia, de maneira geral, as ciências sociais, né? Talvez um pouco a questão das relações internacionais, vê a empresa de forma como um ente genérico, um ente homogêneo. Né? A empresa é muitas vezes confundido com o CEO, ou digamos assim, com os acionistas, então, assim, um agente do capitalismo, sem perceber essa dinâmica interna. Eu lembro, por exemplo, o professor que é meu orientador na França, que é um especialista dessa área, tem um livro que ele escreveu sobre sociologia das organizações, de uma outra perspectiva e tal, que ele fala, por que até os anos 80 não existia uma sociologia das organizações na França? Porque até os anos 80 predominava na França, e não é um discurso negativo, ele fez uma formação inclusive nessa área, o paradigma marxista como paradigma da sociologia, ao qual eu não quero jogar fora de maneira nenhuma, porque a gente discute Marx, e é importante que os alunos compreendam esse tipo de pensamento, essa forma de pensar o mundo social e as organizações, e dentro da perspectiva marxista, grosseiramente, o que é uma empresa? Um espaço de exploração de uma classe sobre a outra. A resposta já está dada de antemão. Se a resposta já está dada de antemão, não precisa fazer pesquisa para entender o que são as organizações. Quando a gente sabe hoje que, tanto internamente, as organizações são uma caixa preta complexa de relações entre seus atores, quanto também no mapa das relações para fora da empresa, as temáticas de sustentabilidade, mudanças climáticas, a gente estava conversando com isso, demanda as empresas como ator importante. As empresas são um ator importante no mundo contemporâneo. A minha formação no mestrado da Unicamp foi estudando, para falar desse ponto, essa relação entre antropologia e administração. Né? Eu lembro na época que eu fiz o mestrado, defendi em 97, eu peguei documentos, artigos que falavam dessa área da antropologia das empresas nos Estados Unidos, era considerado também um objeto menor no mundo empresarial. Recentemente foi publicado um livro chamado Antropologia das Organizações, em inglês, um compêndio, como se coloca lá no livro, e os autores que escrevem, inclusive tem uma introdução feita pela Mary Douglas, que é uma antropóloga bem importante, falando de antropologia internacional, que escreveu sobre o mundo do consumo também, enfim, e se fala que esse cenário meio que se inverteu. Se antes os melhores alunos, né, que digamos assim, não conseguiam os melhores orientadores, porque melhores alunos não trabalhavam as temáticas ligadas à empresa, porque os melhores orientadores não estavam interessados nessa temática, hoje essa temática se tornou relevante para as ciências sociais e para a antropologia, dado o peso das corporações transnacionais no mundo contemporâneo, questões ligadas a direitos humanos, etc. e tal, como também os temas clássicos trabalhados pela antropologia, começando pelo do Freire, etnologia indígena, são atravessadas hoje pela atuação das grandes corporações transnacionais, hidrelétricas, que têm projetos que interferem nas áreas indígenas e tal. Quer dizer, não dá para pensar o mundo contemporâneo sem pensar o lugar das empresas nesse mundo. Por isso também que é importante. Inclusive, o Pedro me fez lembrar agora o próprio trabalho de doutorado, que também porque, gente, quando a gente fala que existe um certo olhar de estigmatização, de preconceito dos cientistas sociais sobre aqueles que trabalham no mundo empresarial, isso não é força de expressão e nem é exagero. Existe, né? Isso está tão vinculado quanto o fato de você estar dentro de um departamento de antropologia, estudando empresas, quando você deveria estar estudando índios, ou quilombolas, ou o mundo rural, etc., quanto também quando você vai fazer trabalhos que interseccionam essas áreas.
Né? O meu trabalho de doutorado foi exatamente esse, de estudar como uma comunidade quilombola se apropria de elementos do mercado para poder se posicionar com os produtos que eles têm e, ao mesmo tempo, com isso, resgatar a sua própria valoração como comunidade etnicamente diferenciadas, como negros, etc. E isso tem uma estigmatização. O Pedro estava na minha banca de doutorado e ele ouviu certas leituras que eu deveria ter feito. Clássico, né? Você deveria ter feito isso e não aquilo que você fez, né? Quando na verdade se perde a consistência daquilo que se faz. O que se propõe nesse livro é resgatar uma ideia que era muito cara, né, Pedro, ao nosso grupo de pesquisa da Unicamp, e isso o Guilherme deixa um pouco claro no prefácio, que é o seguinte: o capitalismo, mais do que um sistema econômico, é um sistema que imprime o modo de vida que é uma cultura. Ele é. E mais, o Guilherme usa uma expressão que é bem weberiana nesse sentido, e quem inaugura essa visão, no fundo, é Max Weber. O capitalismo ele é epistêmico no mundo contemporâneo. Ele é o eixo em torno do qual todos nós nos organizamos, mesmo aqueles que são resistentes contra o sistema. Né? Então, não compreender isso, não mergulhar e não compreender essas relações, essas tensões, essa complexidade toda, é perder de vista algo que faz parte do mundo contemporâneo. Ainda que seja para você ter uma leitura crítica, que é fundamental, que é o que a gente pretende ter nesse livro. Esse livro, inclusive, na minha opinião, eu acho que o Pedro concorda comigo também, ele tem essa leitura crítica, ele propõe essa leitura crítica para aqueles que estão trabalhando no universo organizacional, ou para aqueles que estão estudando administração, ou cursos que a gente chama genericamente de área de negócios. Né? Que são pessoas que vão ter essa visão. Quando você fala, por exemplo, de gênero, né? Você tem as discussões de gênero que acontecem hoje no universo empresarial. Mesmo o problema da raça. Discute cotas, por exemplo. Quantas vezes a gente discute cotas em sala de aula, cotas raciais em universidades, e os estudantes estão discutindo sem nem sequer conhecer o que diz o texto da lei de cotas. Aliás, boa parte nem sabe. Aliás, é muito curioso, mais ainda do que isso, gente. A lei de cotas foi aprovada em agosto de 2012, foi sancionada pela presidente em agosto de 2012. Antes de 2012, se discutia cotas como se a lei já existisse, como se fosse uma regulamentação nacional, como se não fosse uma prática que as empresas, as universidades adotavam aqui e acolá. Então, o que a gente propõe aqui no livro é levantar essa reflexão e fazer aquilo que todos nós dizemos para os nossos alunos de um jeito ou de outro: antes de ser contra ou a favor de um tema, conheça esse tema. Me parece uma lição básica que as pessoas se esquecem. Então, o que a gente propõe um pouco aqui nesse trabalho. Eu queria fazer. Antes de jogar para o meu amigo, já vou passar, mas para fazer eco à introdução que o Pedro falou, e de forma bem prática, né, como é possível, com esse livro, ajudar os alunos a operacionalizar a sua prática no cotidiano das organizações, sem fazer do pensamento das ciências sociais uma instrumentalização, digamos, barata. Eu queria ler um trecho, é um box que a gente coloca no final de um capítulo sobre cultura organizacional. Enfim, ler duas passagens aqui também, trazer um pouco essa perspectiva do tipo do sarau, né, do lançamento do livro, que eu acho que é interessante. Eu gosto. E esse box é um relato que, no caso de nós dois, foi um relato que eu terminei colhendo num curso de pós-graduação. Eu lembro que eu dei uma aula durante um bom tempo no Mackenzie, num curso de pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, e eu era responsável pela disciplina de cultura organizacional nesse curso. E aí eu me apropriava à medida que os alunos falavam, pediam para eles fazerem relatos, e eu terminei recontando as minhas palavras no relato que me foi contado por um aluno. Então chama Cultura, esse box que a gente colocou no final do capítulo que discute cultura organizacional justamente. Cultura, uma dimensão bem mais complexa do comportamento humano do que a perspectiva gerencialista da cultura organizacional nos faz supor. Esse relato foi coletado em sala de aula há alguns anos, por ocasião de um curso de especialização em gestão de pessoas oferecida por um IES de São Paulo. A organização em questão, uma empresa da indústria têxtil, possuía unidades no interior de São Paulo, no Nordeste, na Argentina e no Chile. A história aqui recuperada se passou em uma das plantas produtivas do Nordeste, localizada no interior de um dos estados da região. A fábrica, que produzia tecidos para uniformes profissionais e jeans, contava, na época, com 315 empregados, sendo que 90% deles residiam na própria cidade e apenas 10% na capital. A planta estava no interior. A planta produtiva estava localizada em um território marcado por histórias de violência e medo. No período do cangaço, mais especificamente nos anos 1920 e 1930, Lampião esteve naquelas paragens, que serviram de cenário para algumas batalhas entre o seu bando e os macacos, entre aspas, como eram chamados nesse tempo, os policiais. Viveram-se dias de sobressalto em razão da chegada sempre surpreendente dos cangaceiros liderados pelo temido Virgulino Ferreira.
Ademais, anos antes, em meados do século XIX, os habitantes do local lutavam para conseguir sua emancipação, deixando a condição de vila para se tornar um município. A organização possuía políticas consistentes de recursos humanos, que envolviam assistência médica, transporte, restaurante, bom ambiente de trabalho, clareza de metas e treinamento. Ela era considerada uma das melhores empresas para se trabalhar na região. Mas, apesar de tudo isso, existia algo mais forte e supostamente inexplicável que afetava o desempenho dos funcionários. Para a área de RH, era sempre muito difícil implementar novos programas e campanhas internas. Promover o envolvimento e conquistar o comprometimento dos trabalhadores exigia o desprendimento de de mais energia do que nas demais unidades. Eles se mostravam descrentes, como se tudo fosse dar errado. Uma máxima era habitual em suas falas: só acredito vendo. Tudo se passava como se para eles as histórias de lutas vividas pelos seus antepassados voltassem eternamente à tona. Abre aspas, tudo que parece muito fácil não vai dar certo, diziam. Atividades motivacionais eram realizadas para levar a autoestima do pessoal, sem resultado. O que estava por detrás do descrédito era algo mais profundo, que nem os próprios sujeitos conseguiam explicar. Para dar ainda mais complexidade à situação, em tempos recentes, aquela unidade havia passado por momentos difíceis, seja em razão de acidentes de trabalho, um deles bastante severo, tendo resultado em falecimentos e queimaduras graves, seja em virtude de um processo de reengenharia, com redução da planta produtiva, em virtude de resultados financeiros negativos que levantaram a expectativa de fechamento da fábrica. Após esse fatídico acidente, alguns chegaram mesmo a verbalizar pelos corredores que nada ali daria certo, uma vez que no passado muitas pessoas tinham morrido naquele território que seria assim um lugar amaldiçoado. O ambiente de trabalho e, consequentemente, a produtividade foram drasticamente afetados. Com o apoio de pesquisa sobre a região, a gerência da fábrica se deu conta da religiosidade que marca o povo nordestino, em especial os habitantes daquele município no qual estava instalada uma das mais antigas igrejas do estado. Assim, a solução para o problema não veio de uma mirabolante ideia surgida em uma reunião de planejamento estratégico realizada longe dali, na matriz da empresa em São Paulo. Não resultou de ferramentas à mão retiradas da suposta caixa infalível de tecnologias gerenciais. A empresa resolveu construir uma capela no interior da planta produtiva com a imagem da padroeira da cidade. Porém, levou em conta a diversidade religiosa, pois sabia que existiam também funcionários evangélicos, e então instalou igualmente uma sala de cultos para esses crentes. Para os trabalhadores de ambos os credos, essa ação foi entendida como uma homenagem à lembrança daqueles que naquelas terras pisaram e morreram em combate. Eles se manifestaram: em um lugar em que algumas pessoas morrem, aqui no Nordeste se ergue um marco. Acreditamos que, se os mortos forem lembrados e por eles rezarmos, as coisas tendem a melhorar. Essa é a força dos nordestinos. A gerência não tinha provas cabais do que realmente havia se passado no terreno em que estava instalada a fábrica, mas ela procedeu levando em conta o caráter profundo dos significados culturalmente produzidos. Agiu como que compreendendo que o imaginário é tão concreto quanto uma rocha, como disse certa vez o antropólogo francês Maurice Godelier. Enfim, isso daqui eu queria linkar com uma frase de um antropólogo americano, Marshall Salles, que brinca um pouco com essa banalização da palavra cultura, ao mesmo tempo como essa banalização não deve assustar quem é da área de ciências sociais. Ele fala o seguinte: a palavra cultura tornou-se moeda corrente. Para a presente geração, ela desempenha mais ou menos a mesma tarefa que outrora desempenhada por psicologia ou ethos. Costumávamos falar da psicologia de Washington ou do ethos da universidade. Agora é a cultura de Washington e a cultura da universidade. Há também a cultura da fábrica de charutos, a cultura do vício, a cultura da adolescência, a cultura das reuniões antropológicas, etc. Por longo tempo, preocupei-me com esse aparente aviltamento do objeto antropológico. Até que um dia dei-me conta de que, embora todo mundo fale em economia e economias, a economia, com caixa alta, continua viva como disciplina. A sociologia, da mesma maneira, sobreviveu a todos os usos de social. E recentemente deparei-me com o seguinte cartaz no elevador de um hotel: 50 hotéis, 22 países, uma filosofia. E você crê que temos problemas com cultura? E a filosofia? Todo mundo tem uma filosofia. Isso não matou a filosofia. Então, um pouco esse jogo da cultura que a gente quis passar para os alunos. Quer dizer, falar de cultura nas organizações não é esse discurso rápido, embrulhado, geralmente empacotado nos cursos de administração, de cultura nacional, que se define por valores, como é aquela coisa? Missão, valores e tal, alguns rituais fabricados ali rapidamente. A cultura é uma coisa mais profunda. É porque você faz, você põe no PowerPoint, põe no projeto e acabou, né? É tentar trabalhar isso e mostrar para o aluno algo que vai ser operacionalizável por ele no cotidiano das organizações, sem ser um instrumental fácil, sem banalizar a densidade teórica das ciências humanas, sociais, ciências sociais aplicadas, que é o papel de nós
professores, pesquisadores. Vamos. Barone. Alguém mais quer falar? Eu tenho algumas questões por Pedro, primeiro, depois que é o seguinte. Primeiro, Quer falar? o Pedro. Acho que não. É porque ele está Melhor que os transmitindo. demais conseguem ouvir bem. Eu acho interessante essa questão que o Pedro colocou no início, dessa discussão de entender a empresa como duas dimensões, né? Cultural interna e externa. E a pergunta que eu faço sobre isso é a seguinte: na visão de você, não li o livro, né? Na visão de vocês, como que as empresas estão lidando hoje com essas duas dimensões, o interno e o externo? Uma outra questão que você também levantou, por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado na PUC de São Paulo e fiz graduação em jornalismo e ciências sociais na PUC do Rio Grande do Sul. Chegando aqui em São Paulo, eu percebi o seguinte: essa discussão que vocês estão colocando, tem uma área extremamente ampla de administração, economia, direito, etc. E tem um programa de pós-graduação em estudos pós-graduados em ciências sociais, que é onde eu estudei mestrado e doutorado. Essas duas áreas não dialogam. Não dialogam, de jeito nenhum. Então, assim, tudo que é das ciências sociais não passa pela... Quer dizer, não é que não passa. Quer dizer, quem está dentro dos programas de ciências sociais não tem uma comunicação, um diálogo, uma participação nas áreas de economia e administração. Trazendo isso para a empresa, eu faço uma pergunta, a pergunta que eu queria fazer para você, é o seguinte: como é que a empresa hoje lida também com esse diálogo entre as áreas que são diferentes? Por exemplo, o Pedro colocou a questão dos atores, e como é que a empresa hoje está lidando com esse diálogo também em termos de atores? A outra questão que eu queria perguntar é o seguinte: para você que falou da questão da cultura brasileira e usou o termo arcaico e moderno. Aí tem uma questão que eu queria perguntar para você, em relação à empresa, como é que esse arcaico e moderno dialoga? A outra questão é a seguinte: se os autores clássicos que vocês trabalharam, que os autores clássicos que vocês apresentam, como é que vocês percebem que eles dialogam com a realidade de hoje? Porque, por exemplo, tem certas situações da sociologia que esses autores mais clássicos não dariam conta hoje de uma discussão. Eu vou só citar um exemplo para encerrar. O Fernando Henrique Cardoso, agora recentemente, quando falou a respeito que ele acha que o apresentador da Globo, ele tem, digamos, o estilo do PSDB. Quando ele usou o estilo, ele usou uma categoria cultural para se referir à política. E na empresa, e na discussão, por exemplo, entre classe social, hoje, os autores que se colocam, a categoria classe social evoluiu muito. Vou citar um outro exemplo bem clássico. Anteontem eu vi uma discussão da Marilena Chauí, fazendo uma discussão, uma apreciação de classe social, colocando essa divisão clássica dos autores clássicos. Mas se percebe que houve uma mudança muito diferenciada, e aí isso vai para o diálogo dos atores, que o Pedro está colocando. Como é que eles se sentem? Por exemplo, um executivo se sente operário, porque não é dono do capital. Como é que esse diálogo está dentro das empresas? Eu acho que algumas questões assim, eu gostaria de ouvir você um pouco sobre isso e como é que isso é tratado no livro e como vocês observam isso nas empresas. Porque eu vejo também assim, eu também sou técnico de contabilidade, trabalhei muito nessa área, eu vejo a empresa tem um lado muito arcaico ainda. E se vê isso na área de RH, por exemplo. Tem um discurso e uma prática. É isso que eu queria saber, não sei se é muito claro. Então, dá um curso as suas questões. Acho que não, Pedrão, começa você. Vamos fazer um pouco aí do que o Mauro me falou, mas falar uma questão que me interessa mais diretamente, que é a interdisciplinaridade. Tá? E a interdisciplinaridade não significa apagar as disciplinas, mas significa defender o trânsito entre as disciplinas, um pensamento para além dessas fronteiras disciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, e aqui sem passar barra, né, sem puxação de saco, porque eu nem preciso, nem menos o Pedro. Mas o Pedro, por exemplo, no Núcleo de Humanidades tem estimulado esse diálogo entre nós, tem acolhido pessoas com formações diferentes para fazer parte do grupo de pesquisa, que congrega os professores do Núcleo de Humanidades, mas que não é fechado só aos professores do Núcleo de Humanidades. Essa interdisciplinaridade é muito importante para entender os objetos contemporâneos, as coisas não estão fechadas em caixinhas. Né? Então eu diria por aí, faria um elogio à interdisciplinaridade, à transdisciplinaridade, enfim, para além dessas divisões das fronteiras muito rígidas. Uma outra coisa que eu destacaria do que você colocou, as outras questões eu vou deixar para o Fred responder,
é que eu vejo que as empresas, elas têm valorizado muito essa reflexão, inclusive dos cientistas sociais, do que está acontecendo no mundo exterior. Sobretudo as grandes multinacionais, né, que lidam talvez com ambientes mais complexos. Talvez as empresas nacionais privadas, infelizmente para nós, e aí é uma questão complexa para as ciências sociais, né, porque as multinacionais são vistas, por um lado, com razão, como, digamos, inimigas do desenvolvimento nacional, porque pegam os lucros e remetem para os seus países onde estão suas matrizes e tal, e, portanto, não ajudariam muito no desenvolvimento nacional. Então, todo um elogio sobre o empresariado nacional, sobre o capitalismo nacional. Por outro lado, em temas como diversidade, por exemplo, essas empresas trazem uma agenda política dos seus países de origem importante, e aí aumenta o sarrafo das discussões sobre questões de gênero, sobre questões de homofobia, que o empresariado nacional às vezes não está muito preparado para discutir. Eu tive uma aluna, por exemplo, de mestrado da Fiesp, e ela falava: a Fiesp não está pronta para discutir isso. Primeiro você pega uma foto clássica, o Fred teve na banca dessa aluna, a foto clássica da diretoria da Fiesp. Nossa, não tem uma mulher na foto. Essa foto é... Não tem uma mulher. Não, e não era uma foto com 5 pessoas. Uma foto com 150 a 200 pessoas. Né? Não tem uma mulher. Né? E uma vez eu me lembro que numa sessão de orientação ela falou: o movimento LGBT bateu na porta da Fiesp pedindo uma reunião. Eles não marcaram a reunião porque eles não sabem o que falar do movimento LGBT. Né? Então, o empresariado nacional está muito atrasado em relação a agendas que o capital transnacional, de alguma forma, tem discutido mais abertamente, porque nos seus países de origem, não porque são bonzinhos, mas porque nos seus países de origem têm sido interpelados. Posso só completar rapidinho? E ao mesmo tempo que acontece isso que o Pedro está dizendo, eles são cobrados, justamente cobrados, por esse cenário internacional a ter uma posição. Então aí o que acontece? Muitas vezes não sabem como agir, às vezes até depois eu desenvolvo um pouquinho a questão do arcaico e do moderno para ser um pouco mais específico, não sabem como agir, e até por traços da nossa cultura, que são traços fortemente arcaicos, dão respostas enlatadas, respostas prontas de manual e de PowerPoint, né? Então, ou seja, você coloca lá meia dúzia de receitas do que você aparentemente precisa fazer, e você simula que faz aquilo. Eu sei porque eu conheço pessoas dentro da própria Fiesp que me relatam como algumas coisas são feitas lá nesse sentido de diversidade, de política de inclusão, de coisas desse tipo. E muitas empresas acabam fazendo isso. Só que isso não tem uma duração de longo prazo nesse cenário internacional que a gente tem pós-globalização, que é um pouco que a gente coloca um pouco no capítulo de globalização também. Enfim, então eu acho que essas empresas multinacionais têm estado abertas para isso, sem querer fazer uma autopromoção, mas enfim, tive até por mim mesmo, quando eu tive a oportunidade de publicar um livro sobre executivos negros e tal, que foi um livro de pesquisa ligado à minha tese de doutorado, por conta do livro, da repercussão que o livro ganhou. No ano passado, por exemplo, eu fui chamado para fazer palestra em várias empresas, Citibank, Goldman Sachs, né, JP Morgan, querendo entender essa questão da diversidade e da questão racial no mundo empresarial. No caso do Goldman Sachs, por exemplo, veio o head de RH da matriz, que está sendo alçado agora para ser o head de RH global, estava em visita para o Brasil e queria entender a questão das relações raciais no Brasil. E a diretora de RH, quem eu tinha conhecido por conta do lançamento do livro, me chamou para fazer uma apresentação para esse cara que estava aqui dos Estados Unidos, não entendia o que era relações raciais do Brasil, qual a especialidade do Brasil na temática das relações raciais face aos Estados Unidos, e então me pediram para fazer uma apresentação para esse cara. Essa semana mesmo, essa mesma pessoa estava em contato com o pessoal do Facebook, falou: a rede de global de diversidade do Facebook está vindo para o Brasil esse ano, e aí eu queria indicar seu nome para você fazer uma conversa com eles também lá do Facebook sobre essa questão. Quer dizer, as empresas multinacionais estão interessadas em discutir o que está acontecendo em termos sociopolíticos, econômicos, culturais no mundo, né? E aí acho que tem mais uma coisa que legal, o ponto com que o Fred falou, e com a sua pergunta já passo a bola para o Fred, né? Que é assim, o livro nos ajuda justamente a preencher esse gap do que você chamou de externo e interno, e do que o Fred colocou aqui como uma, vamos chamar assim, uma deficiência dos nossos gestores. Então, nossos gestores precisam estar mais aparelhados para discutir essas questões, para lidar com essa complexidade no mundo externo. E o livro preenche um pouco esse papel. A última reflexão que eu queria fazer, juntando um pouco tudo que você colocou, é que é um paradoxo também que a gente tem que estar atento. Ao mesmo tempo que as empresas estão cada vez mais interessadas em dar sentido, em significar essas complexidades do mundo contemporâneo, às vezes na graduação, interpelados por um discurso cada vez mais tecnicista, pragmático do mundo contemporâneo, as coordenações de curso têm limado as disciplinas de humanidades. Aconteceu, por exemplo, aqui na SPM, que a gente tinha uma carga forte de ciências humanas e sociais no curso de administração, por exemplo. O curso de PP se preservou bastante, né? Bastante disciplina de filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, pensamento contemporâneo sobre o Brasil e tal. E uma carga delas foi limada em nome de uma disciplina mais genérica chamada cultura e sociedade, né? Enfim, então eu vejo um descompasso aí interessante da gente se posicionar como profissionais de ciências sociais, você mesmo, né?
quer dizer, as empresas estão precisando desse tipo de raciocínio que é forte nas ciências sociais, para se olhar para obter ciências sociais. E os coordenadores de curso, primados por um discurso pragmático, que marca o nosso mundo contemporâneo, têm perdido, digamos, talvez, o bonde. Numa entrevista que a gente deu, a propósito do livro, numa entrevista que a gente deu para uma revista recentemente, uma das perguntas foi exatamente essa. Quando o que os executivos de grandes empresas precisam estar atentos para justamente acompanhar essa pauta de discussão que está acontecendo hoje no mundo contemporâneo, né? E aí uma questão que a gente colocou, a formação é fundamental, a formação contínua. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Elas fazem lá uma formação técnica, né? Uma formação específica em marketing, em gestão, em alguma coisa bem específica da área que ela vai atuar, mas essa formação um pouco mais global, aquilo que transforma de fato, eu sempre brinquei isso em sala de aula, dou aula em curso de administração há mais de 20 anos, e sempre brinquei com algo que eu chamava para os alunos, você quer ser um executivo ou um executor? Ou seja, você quer ser aquela figura estratégica, com visão sistêmica, com uma amplitude de visão, para que você possa ser um bom gestor, e um bom gestor significa, inclusive, ou principalmente, como disse o Pedro na abertura da fala dele, lidar com esses conflitos, com o espaço da organização, da empresa, como um espaço fundamentalmente de relações humanas, e dentro do qual os negócios se realizam, e muitas vezes negócios não são realizados porque essas relações humanas não são bem gerenciadas, não são bem conduzidas, os conflitos não são bem trabalhados, né? Então, quando isso não acontece, é problema para todo mundo dentro de uma organização. Por isso que a formação constante é fundamental. E de uma certa maneira a gente propõe que esse livro não seja apenas um livro didático, mas seja um livro de formação global. Quer dizer, a gente coloca isso, está escrito na capa, está colocado isso na introdução, que esse livro pretende ser um contributo, uma ajuda para todas aquelas pessoas que estão vinculadas ao universo organizacional. Voltando para a questão, Maroni, depois se ficar alguma coisa pendente, você me lembra, por favor. Mas um assunto que me é muito caro, com o qual eu venho debatendo isso com o Pedro já há mais, sem brincadeira, gente, há mais de 10 anos. Né? A coisa do arcaico e do moderno, que é um fio condutor que eu venho usando nas minhas aulas de antropologia, nas minhas aulas de pensamento brasileiro, porque ninguém me convence do contrário. Nós somos um país de grandes contradições, mas cuja base está no péssimo gerenciamento da coisa pública que nós temos. E isso está muito na base daquilo que eu chamo de um conflito entre arcaico e moderno. E aí, avançando nesse pensamento, o livro me lançou um desafio. A redação do livro, né? Qual é o fundamento que eu vou dar para esse argumento? Onde é que eu vou buscar argumento que vai me dar uma sustentação para ele? E eu encontrei dois grandes institutos de pesquisa, um inclusive mundial, que congrega centenas de cientistas sociais, sediado em Viena, na Áustria, que é a World Survey Values, e que eles têm um mapa mundial de construção, de concepção de valores, o Ingelvesa, que é maravilhoso. E quando eu vi qual é o lugar que o Brasil ocupa nesse mapa, que na verdade é um gráfico, se vocês forem olhar, o Brasil está lá no meio, entre valores modernos e valores arcaicos. Isso está quantificado por esse instituto, né? Ou seja, nós estamos patinando entre aquilo que são... Aí a gente discute essas características no capítulo 7 do livro, né? O personalismo, o patrimonialismo, o jeitinho, a malandragem, todas essas características que a gente fala no senso comum, que o estudante fala no senso comum, a gente traduz conceitualmente, com fontes, inclusive no final do capítulo tem uma coisa bacana que é uma tabelinha com os conceitos e quais são os autores e obras que você pode ler para poder entender melhor aquele conceito. O jeitinho, o patrimonialismo, o personalismo, enfim, todas essas questões. Porque isso está muito permeado na gestão brasileira. Nós temos um estilo de gerenciar que é personalista, que nós somos personalista, um pouco patrimonialista, né? Desconsideramos, até a gente brincou nessa entrevista que a gente deu, brincando com a seguinte questão: eu sou dono da empresa, então a empresa tem que ter os meus valores. Foi uma das perguntas que a repórter fez pra gente, né? Eu sou dono da empresa, eu tenho os meus valores. E até que ponto a empresa precisa repetir os valores que eu tenho, ou como é que ela dialoga com os valores da sociedade? Aí a gente brincou dizendo o seguinte: bom, se a empresa é considerada uma pessoa jurídica, ela não pode necessariamente ter os mesmos valores da pessoa física. É uma outra pessoa. Portanto, ela tem que ter valores, tem que ter uma prática que transcenda
aqueles valores que são das pessoas. Porque eu posso ser... Nós tivemos exemplo no final do ano passado, com aquela rede de supermercado, por exemplo, que soltou uma cartilha homofóbica. Tivemos o exemplo da HM com a história do moletom. Tivemos o exemplo da Salesforceman com a questão do WhatsApp. Enfim, temos vários exemplos aí no campo do gênero, no campo de raça, que mostram isso. Eu, como pessoa, posso acreditar no que eu quiser. Mas se eu estou numa organização, se eu estou gerenciando uma organização que tem centenas de pessoas sob a minha tutela e ao mesmo tempo ela está relacionada, porque está relacionada com uma sociedade, que daí tem uma outra questão também, que a gente nem tocou no livro, porque não faz parte do escopo, mas poderia ser pensado para futuras obras, que é como a organização se relaciona com a sociedade via comunicação, né? Ou seja, os valores que ela tem internamente, os valores que ela vai veicular, que ela vai colocar na gestão da sua comunicação com a sociedade. Então, Marani, quando eu falo do arcaico e do moderno, eu estou falando de uma contradição. Até no livro isso está presente. Eu roubei uma metáfora do Euclides da Cunha, que ele usa lá nos Sertões do Hércules e do Quasímodo, mas tirei do contexto para colocar o seguinte: essas forças e fraquezas que a gente tem, né? Ao mesmo tempo, somos uma sociedade que tem aí milhares de demonstrativos de que estamos na modernidade, né? Mas ao mesmo tempo patinamos num comportamento, numa postura que não está só no Estado. Essa é a chamada de atenção que a gente dá, né? Não está só no Estado. A gente, quando pensa em arcaico, a gente pensa nas estruturas do Estado, sobretudo nos governos, né? Porque até as estruturas do Estado talvez não sejam tão arcaicas quanto são as pessoas que ocupam essas estruturas e gerenciam essas estruturas. Então, nesse sentido que a gente brinca com a questão do arcaico e do moderno. E você pergunta, como é que as empresas estão lidando com isso? Não há um padrão. Não há um padrão. Existem empresas que respondem de forma um pouco mais objetiva, um pouco mais madura com relação a isso. De que maneira a gente chama isso de investida madura? Tem programas de fato de inclusão, pensam sobre isso, formam e dão espaço para as pessoas discutirem isso, estão preocupadas com isso, com a questão interna, como diz o Pedro, essas duas dimensões, e com o diálogo com a sociedade. Tem empresas que fazem isso apenas pro forma, apenas de fachada. E é o que eu disse, essas empresas que fazem isso, essas organizações que fazem isso, a meu ver, acho que o Pedro concorda comigo, não tem muito tempo de duração se não mudar a sua posição. Tá? Ficou alguma coisa de fora? Eu só acabei fazendo uma questão que você levantou, quando você falou do capitalismo e as definições hoje são muito discutidas. Em que medida a empresa, como é que fica esse discurso de você trabalhar numa dimensão total de capitalismo e você gerenciar um grupo de pessoas? Tem várias pessoas que pensam diferente, que estão ali para, digamos assim, materializar a questão não só profissional, mas a própria sobrevivência, mas que pensam diferente. Como conciliar isso? Quer dizer, ela não vai entrar... Você está colocando um problema de gestão. Você está colocando um problema de gestão que tem a ver com formação, inclusive, das pessoas, tanto que estão gerenciando o processo, quanto aquelas que estão participando do processo, que estão dialogando ali. Ou seja, você coloca um problema que é um problema estrutural. Você pode ser um anticapitalista, mas tem que trabalhar numa empresa capitalista. Bom, é isso que você está colocando. Óbvio, né? Ou você estabelece um diálogo, entende que mesmo sendo... Veja, eu vou dar um exemplo, fazer um paralelo que me ocorreu agora, nem sei se eu estou certo ou estou errado, mas pensei e lá vai. Eu posso ser judeu, mas eu estou vivendo num mundo cristão. Eu tenho que dialogar com esse mundo. Embora eu tenha os meus valores, sou convicto deles, vou praticá-los até o fim, mas eu não posso ignorar que a sociedade na qual eu estou inserido é uma sociedade que, embora tenha um Estado, quando eu estou falando do Estado, estou falando da cultura, da nossa herança cultural, que é muito mais do que judaica, fortemente cristã. Eu tenho que estabelecer esse diálogo, eu tenho que ter essa maturidade. Então eu estou fazendo esse paralelo porque eu posso ser um cara, sei lá, um crítico marxista, um sujeito extremamente de esquerda e tal, mas estou trabalhando numa empresa. Eu tenho, se a empresa for uma empresa de mentalidade aberta, se a organização for uma empresa de mentalidade um pouco mais aberta, que dá espaço para essas discussões, ela dá espaço para essa crítica. Mas, ao mesmo tempo, esta crítica também precisa ser coerente com o espaço em que ela está. Essa é a minha visão. É assim que se estabelece o diálogo, na minha opinião. Né? Então, Pedro, você quer comentar? Posso pegar carona nessa questão? Porque eu ia perguntar algo nesse sentido para vocês, mas... Então, pegando carona nessa questão, né? Mas eu queria ouvir de vocês, inclusive vocês citassem um pouco da teoria mesmo. Qual deveria ser a conduta das organizações
com relação ao momento político atual do Brasil, né, nos últimos 2 anos, em como lidar com determinados embates que ocorreram e continuam ocorrendo entre seus profissionais, às vezes até parceiros, terceiros, etc, etc, com relação a essa discussão do que o pessoal apelidou de Fla-Flu, o mortadela de esquerda, coxinhas, exatamente, porque de um lado você vê que se instaurou um pouco um caça às bruxas, né? De outro, você vê as pessoas um pouco sem saber como conduzir essas questões, tanto do lado do empresário quanto do lado do funcionário. Assim, como empresário, como uma organização mais aberta e atenta a todas essas mudanças culturais, ela deve agir com relação a esse problema, e eu acho que com relação ao funcionário você até já acabou colocando, né? Mas a minha preocupação é com relação às empresas. Eu não entendi direito com relação à empresa, mas com relação aos funcionários que participam dessas discussões? Não só participam dessas discussões, mas assim, como existem mensagens veladas, se a empresa ela tem que ter uma política com relação a esse assunto e deixar isso claro para os seus funcionários. Olha, a empresa tem uma visão X, seus funcionários podem ter N visões, e aí aceito sim, a empresa aceita debates, a empresa não aceita debates, a empresa aceita que seus funcionários se posicionem, ela não aceita, principalmente nas mídias digitais, né? Enfim, como é que então, hoje uma empresa no século XXI... É por isso que a questão dos autores clássicos e autores... faltou isso, depois eu quero retomar isso. Eu achei essa pergunta super importante. Por mais que eu amo os clássicos, eu acho que eles não respondem uma série de questões então, mas aí que hoje a gente está vivendo. Maroni, então, eu esqueci de falar sobre isso, mas eu tenho uma postura um pouco diferente dessa, e eu queria até polemizar, mas eu queria responder a Regina antes, que é o seguinte, é a minha visão, Regina. Até vou resgatar muito mais aqui o meu passado em ética e filosofia do que propriamente como antropólogo. Na minha opinião é o seguinte, existe uma questão que é a transparência daquilo que a empresa quer ou não quer, das pessoas que estão trabalhando nela. E aí não há uma normatividade, não existe a empresa deve fazer isso, deve fazer aquilo, senão a gente teria uma cartilha e as empresas seguiriam e tal. Na minha opinião, o que acontece? Você precisa ter muito claro o que você quer e quais são as regras que você quer, e ao mesmo tempo quais são os custos que isso vai te trazer. Quer dizer, o que você vai perder se você for uma organização extremamente autoritária, não permitir debate, não permitir discussão, que tipo de ambiente você vai criar, que tipo de funcionário, de pessoas, inclusive você vai ter fidelizadas trabalhando com você, né? Então, dito isso, a transparência, na minha opinião, é o melhor caminho. Agora, o que eu acho que a empresa ganha mais, que a organização ganha mais, é com a abertura e com o diálogo. E aí vem uma outra questão, que também a gente abordou nessa entrevista que a gente deu a semana retrasada, que é a relação entre o público e o privado. Aquilo que a empresa deve controlar e aquilo que ela não deve controlar. Quer dizer, se é que ela deve controlar alguma coisa, né? No que diz respeito ao comportamento e à fala das pessoas que estão trabalhando nela. Então acho que são muitos elementos que estão em jogo aí, e que na minha opinião, Regina, não há uma cartilha, não há um parâmetro. Há sim o parâmetro do bom senso, daquilo que eu tenho que calcular, que eu vou ganhar ou que eu vou perder, tendo esta ou aquela postura. Me parece que hoje o mundo corporativo cobra transparência, cobra abertura de espaço, cobra diálogo. Não me parece que há espaço, muito espaço, para posturas gerenciais ou administrativas ou de gestão autoritárias. Não me parece. Agora, por outro lado, fica muito difícil você pensar quais são os limites. Por exemplo, uma das perguntas que foi feita aquele dia: e se um funcionário seu faz um comentário racista ou machista numa rede social? Qual é a postura que a empresa precisa ter? Aí entra a questão do público e do privado muito claramente, né? Quer dizer, claro. E aí entra também qual é a postura que a empresa tem para si própria. Até que ponto ela é uma organização que de fato está aberta a essa discussão, a esse debate, a pensar a diversidade, a pensar todas as questões relacionadas a isso. Até que ponto ela investe, inclusive, na formação e no treinamento das pessoas para que evitem ter essa visão, para que abram a sua visão. Tudo isso está em jogo, na minha opinião. Tá. Eu queria fazer 2 ou 3 comentários também, deixa eu ver como é que eu organizo meu raciocínio. Em primeiro lugar, brincando com a pergunta da Regina, que teve um momento da pergunta que você falou assim, queria que vocês dissessem qual é o comportamento das empresas em relação a isso. Eu acho que o grande papel das ciências sociais talvez não seja produzir algo prescritivo, a empresa deve fazer isso, deve fazer aquilo. É sempre um raciocínio mais reflexivo, ajudar o profissional
a pensar sobre a complexidade que envolve essas questões. Acho que a gente está mais aparelhado para isso do que para um conjunto de receitas, né? Sem negar a possibilidade de operacionalizar em alguma coisa que seja prática e tal, como eu tinha colocado antes. Então, acho que tem uma série de complexidades em relação ao que você falou, né? Uma delas, inclusive, não negar com aquilo que eu chamei de abordagem da dinâmica externa da empresa, que as empresas têm interesses muito próprios na dinâmica política e econômica. Aqui no Brasil, a gente viu, por exemplo, no auge da questão do impeachment, assumindo aqui uma postura muito mais analítica do que ideológica, a questão da Fiesp, dos chamados patos da Fiesp, dos interesses dos grandes grupos econômicos que apoiaram, digamos, o governo do PT num determinado momento, mas que estavam saindo do barco no outro momento. Então, como tem um jogo complexo aí, que faz com que as empresas, nem sempre, sobretudo aí no caso das empresas brasileiras, né, nós estamos mais de perto por conta desse contexto bem explosivo que a gente está vendo hoje, Fla-Flu, como você colocou, assumam mais uma posição do que outra, ou barrem algumas vozes e não outras internamente, né? Então isso acho que é uma coisa importante. Você vê, por exemplo, acho que no capitalismo internacional o cenário é um pouco diferente, mas você pega um filme como esse The Post agora, né, que está candidato ao Oscar aí, a questão dos interesses das empresas com jogos políticos e econômicos bem complexos. Outros anos atrás, o Spotlight também foi um dos filmes que concorreu ao Oscar. E, enfim, ali também, inclusive, é um livro até que a gente indica, né, aquela coisa da relação entre os atores internos da organização. Né? Para conseguir fazer com que a investigação fosse feita, o jornalista teve que arregimentar um conjunto de apoios, inclusive com o seu chefe. Seu chefe bancava ou não que aquele tipo de trabalho fosse realizado, fosse levado a termo, né, digamos assim. Então tem uma complexidade que está aí internamente colocada. Por outro lado, e aí, digamos, na dinâmica interna da organização, em determinadas situações, em função do perfil ideológico da empresa, que não é o ideal, como o Fred falou, mas que é o real, é o concreto nas organizações, muitas vezes, por exemplo, eu já me vi em instituições de ensino superior diferentes, né, com uma posição, se a gente pode colocar assim, no espectro político mais à esquerda, seja lá o que isso signifique, nos debates recentes sobre questões de corrupção, para pelo menos defender nos debates, por exemplo, a corrupção não é uma coisa só ligada ao PT, a corrupção é uma coisa meio endêmica no Brasil, como uma voz praticamente silenciada. Porque o seu chefe estava na discussão e ele assumiu uma postura já, porque esses vermelhinhos do PT e tal, e banalizaram a discussão, você não se sente à vontade de tentar complexificar um pouco a discussão. Então, às vezes, digamos, esse silenciamento da discussão, né, ou digamos, essa banalização dessa discussão, se dá sobretudo por quem está numa posição de poder na organização, por quem está em posições de chefia, digamos, de gerência, etc. E tal. Eu acho que, mais uma vez, em relação a isso, sem querer parecer uma posição ingênua, o pessoal da geopolítica, das relações internacionais, pode fazer uma análise bem mais complexa do que isso, do que eu, né? As empresas multinacionais estão mais aparelhadas para instituir pelo menos uma fala padrão da organização. Eu e o Fred estamos dividindo aqui na SPM um programa de rádio chamado Conversando sobre Diversidade, né? Para discutir questões de raça, gênero no mundo empresarial, e a gente tem convidado pessoas para conversar. Recentemente veio uma pessoa RH, né? Vice-presidente, VP de RH de uma empresa. Ela pediu para ver as questões antes e tinha lá uma pergunta, por exemplo, discurso de ódio na internet. Poxa, é um dado concreto da realidade contemporânea. E ela falou assim, eu não posso falar de nada que liga discurso de ódio. Por quê? Porque a empresa fica até uma coisa assim meio chata, né? Porque ela só pode falar numa agenda positiva, como se fala no mundo empresarial. As empresas só podem falar daquilo que é bonito, do que vai resolver o problema. Mas a gente sabe das ciências sociais que o primeiro passo para resolver os problemas, a gente não tem nada contra resolver os problemas, mas o primeiro passo para resolver os problemas é falar sobre eles. A psicanálise constituiu toda uma ciência sobre isso, seja no plano pessoal, seja no plano nacional. Tem uns amigos da psicanálise que falam que digamos que o Brasil recalcou a questão que estava lá na ditadura militar e ela está voltando com força agora, como discurso de ódio, uma leitura que a psicanálise tem feito. Hoje em dia, pelo menos, tem gerado alguns debates na psicanálise, segundo alguns amigos meus próximos da psicanálise também. Então, o primeiro passo para resolver os problemas, seja no plano do indivíduo, seja no plano das nações, digamos assim, é falar sobre isso. Falar sobre racismo, falar sobre sexismo, falar sobre homofobia nas empresas como fora delas, né? Enfim, então eu acho que fica meio chato naquele dia que a nossa entrevistada veio dizendo assim, eu não posso falar sobre isso, não posso falar sobre aquilo, mas ao mesmo tempo você percebe como tem, né, um código dado na empresa sobre como alguém que está no posto gerencial pode se posicionar em relação a assuntos considerados polêmicos, que é de toda forma alguma coisa um pouco louvável. E o detalhe é que ela não veio sozinha, ela veio com justamente essa assessoria de imprensa do lado, né? Para poder... No ano passado, quando eu fui falar lá no Citibank, lá da questão da diversidade e tal, logo na boca da minha ida para lá, eles mandaram mensagem, olha, a gente só não tolera aqui discursos partidários, discursos a favor de um grupo político ou de outro, que eu achei interessante, até porque, do meu ponto de vista, o nosso papel como cientistas sociais é produzir um discurso crítico e, digamos assim, político, mas político com P maiúsculo, para além das posições partidárias, enfim, né?
Mas assim, tem toda uma complexidade nessa trama, que é o nosso papel das ciências sociais, ajudar o indivíduo em posição gerencial, ou os nós mortais que estamos na dinâmica das organizações, a perceber e a se posicionar. Deixa eu só mencionar o que o Marano perguntou sobre os clássicos, porque eu acho que aí tem uma questão que eu acho que é interessante, Marano, que é o seguinte, eu não sei se é a tua percepção, eu não sei, enfim, mas como é que eu vejo isso? Os clássicos são clássicos justamente porque são atemporais, ou seja, aquilo que eles falaram há 2000 anos, há 500 anos, há 50 anos, são ensinamentos que, evidentemente, têm uma lógica, têm um sentido que extrapolam o tempo, né? É claro que você não vai ler, por exemplo, Platão, a República de Platão, com a literalidade que ela foi escrita no século V a.C. Assim como você não vai ler Weber, que é um autor que é do início do século XX, virada do 19 para o 20, com o olhar de hoje a partir daquilo que foi escrito lá. Mas existem coisas. O Weber, por exemplo, é um autor que, na minha opinião, ele é um autor que tem ensinamentos do ponto de vista de considerar as formas de organização, as relações formais e informais que são estabelecidas entre pessoas e entre grupos, que são atemporais. Você consegue pegar o Weber hoje para entender o patrimonialismo, por exemplo. Aliás, é o que o Raimundo Fauro faz. Fez, desculpa, clássico, pois faz, está ali, o livro. Mas enfim, é o que o Fauro faz. Fauro faz, é engraçado. É o que o Raimundo Fauro faz. Pega a ideia, o que é a ideia do patrimonialismo? Apropriação da máquina do Estado por uma elite. Isso está em Weber, né? Está em Weber o personalismo, né? Está em Weber a ideia da impessoalidade das relações que a gente tem que ter no universo público. Quem faz a separação do público e o privado é Maquiavel, né? Então, quer dizer, aquilo que Maquiavel escreveu sobre público e privado, a lógica interna que está na separação daquilo que é coletivo, daquilo que é pessoal, daquilo que é íntimo, isso vale em qualquer tempo. Eu não estou discordando de você nesse sentido, eu só estou querendo dizer o seguinte, que eu vou dar um exemplo mais concreto, por exemplo. Em relação a classes sociais, por exemplo, houve uma evolução muito forte em relação à questão de classes sociais. Então, assim, não dá para negar a importância de Marx, evidentemente, mas outras categorias surgiram para definir o que é classe. Então, assim, quando eu falo pergunto se os autores clássicos dão conta, não é que eu esteja me posicionando contra os clássicos, né? Só para radicalizar um pouquinho. Eu não gosto muito dos que eu já li, mas, por exemplo, o Gessé está dizendo que não existe, que está criticando duramente a questão do patrimonialismo. Então, assim, quer dizer, tem que analisar mais profundamente se essa categoria patrimonialismo, isso na visão que ele está colocando, se os fatos que decorrem concretamente estão sendo colocados como patrimonialismo, pode ainda é válido esse conceito porque está... Pois você cita um autor que, no mínimo, ele é polêmico, né? Então, o Gessé Souza é um cara que, claro, merece todo o respeito, tem uma trajetória incrível, é um gigante intelectual, mas, na minha opinião, eu não concordo com muitas questões que ele levanta, e essa é uma delas. Eu concordo com você também, né? Eu não gosto muito eu acho muito fácil certas adaptações, certas conceitualizações, certos clichês. Então, mas olha só, você citou classe social, eu vou voltar no velho Max Weber. Não só o conceito de classe social, que foi duramente criticado e reavaliado até pela tradição marxista como um todo, mas o próprio conceito de burocracia do Weber, da tradição, essa tradição meio ingênua, da maneira como Weber trata a questão da organização burocrática, legal, etc., também foi criticada. A crítica é fundamental, aliás, as ciências sociais, as ciências humanas, digamos assim, se faz sobre a crítica exatamente, né? Aliás, a ciência de maneira geral. Então, isso, na verdade, estabelecer uma crítica e reavaliar conceitos não é desfazer ou minimizar conceitos já estabelecidos, muito pelo contrário. Qual é o papel dos clássicos, de ensinar os clássicos hoje? Aliás, Humberto Eco tem uma frase que eu acho maravilhosa, né? Aquele livro, Por que ler os clássicos? É melhor ler os clássicos do que não lê-los, né? Ou seja, eu vou falar de classe social hoje sem remeter a Marx, eu vou estar criticando por quê? Quer dizer, eu vou estar reavaliando por quê? Eu vou chover sobre o molhado, eu vou reinventar a roda. A gente discutia isso muito no curso de Ciências Sociais da Unicamp, e eu imagino que seja uma discussão recorrente, né? Não é só no sentido poético do Humberto Eco. Você me fez entender, eu não estou fazendo crítica à sua abordagem. Não, eu entendi. Eu estou colocando uma questão porque, assim, por exemplo, hoje, quando se fala de sindicato em algumas empresas ou para alguns executivos, né, ou mesmo para o discurso da mídia,
eles colocam o sindicato como uma coisa, digamos assim, uma instituição que tem um papel negativo. Né? Até que se pergunta, mas para que sindicato? Claro. É intencional. Então, assim, tem toda uma leitura intencional. Não, eu estou achando interessante, Maroni, essa discussão pelo seguinte: na verdade, eu estou falando muito mais para os estudantes do que para você, né? Porque a gente também tem que ter esse exercício de convencimento em sala de aula, porque ler os clássicos. Né? Aliás, todo mundo que trabalha com formação acadêmica, seja em ciências humanas ou não, por que ensinar Ford e Fayol, né? Em TGA? Por que ensinar Freud ou em psicanálise, ou em psicologia, ou Platão e Aristóteles em filosofia? As ciências humanas têm um pouco esse exercício de tentar tirar do aqui e agora e trazer para uma transcendência. Eu dou razão para você, até porque, naquela discussão do arcaico moderno, porque hoje se escuta muitas, por exemplo, na internet, ou no Facebook, etc., as pessoas entraram numa discussão de coisas que não têm o menor conhecimento. Né? Então vão reproduzindo essas coisas. E isso é muito perigoso. Isso está dentro das empresas. Só voltando à questão dos clássicos. Onde é que estava isso na filosofia antiga, na Grécia Antiga? A discussão dos sofistas. Né? Quer dizer, você tem ali uma série de argumentos verossímeis que parecem, que convencem, mas na verdade não tem consistência, não tem substância. Enfim. Mais alguma coisa? Eu só queria acrescentar uma coisa assim, que quando você está falando de classe, por exemplo, talvez hoje seja menos atual uma certa visão de classe para Marx, mas ficou bastante atual a visão de classe para Weber, né? Que era diferente da perspectiva marxista. Né? É muito mais a ver com a possibilidade do indivíduo conquistar as credenciais que permitem a ele disputar espaços, digamos, de maior prestígio na sociedade. Isso que definiria um pouco mais classe para Weber do que para Marx. Eu até faço uma brincadeira com os alunos de sociologia, que eu dou aula aqui de sociologia para os alunos de publicidade. Eu brinco com eles. Se vocês forem fazer uma pesquisa para o curso de comunicação, de publicidade ou de marketing e tal, ou eu for fazer uma pesquisa para a área de sociologia sobre classe, e digamos que a gente vai entrevistar um profissional da Mercedes-Benz aqui do ABC. E a primeira pergunta é bem aberta nessa pesquisa: qual a sua classe social? Provavelmente o cara não vai dizer assim, eu sou proletário, quer dizer, ele não vai definir a classe dele pelo lugar que ele ocupa na estrutura de produção, que seria a perspectiva marxista, né? Ele vai dizer, eu sou classe média. Ele vai se localizar a partir da posição dele no sistema de status, de consumo. Por que ele vai dizer que eu sou classe média? Eu acho o Bourdieu muito importante. O Bourdieu, enfim, né, que também de alguma forma bebeu também do Weber, né? Por que ele vai dizer que é classe média? Porque ele conseguiu pegar um financiamento da Caixa Econômica Federal, comprar uma casa própria, porque de repente a empresa tem um programa de 50% de abatimento para o carro zero, para uma certa linha de carro zero, etc e tal. Ou seja, ele tem um carro zero, ele tem uma casa própria, de repente já está indo até com uma casa de praia no litoral de São Paulo, uma parte do litoral de São Paulo, não aquele mais valorizado, aquele menos valorizado, né? Não tanto Litoral Sul. Mais Itanhaém do que Ubatuba, enfim, por aí vai. Mas enfim, toda a família acessou esses bens que dão status. Isso é ver. E às vezes eu brinco com ele, imagina duas meninas ou dois meninos de uma mesma família, etc e tal, escolarizado, tal, digamos, uma família burguesa. Uma resolve fazer dança e teatro, nada contra, né? Outra resolve fazer direito no Largo São Francisco, né? As duas partiram de mesma perspectiva, do mesmo lugar de classe original. Mas uma vai acessar os atributos considerados importantes na sociedade para disputar as posições de maior prestígio. Portanto, vai conseguir um salário de 20, 30 mil reais depois como procurador, e mais ainda o auxílio moradia, etc e tal. Então, a outra, infelizmente, no país e no mundo que valoriza muito menos as artes, o teatro, que eu adoraria que valorizasse numa condição concreta, vai ter menos, né? Então, partindo de uma mesma posição de classe original, elas vão estar em posições de classe diferentes no futuro por conta de ter acessado ou não os atributos considerados prestigiosos para disputar os lugares mais bem remunerados na sociedade. E até brinco com isso, que nada tem a ver com a felicidade. A que fez direito pode ser mais feliz, não necessariamente porque tem mais grana menos feliz, ou a que fez dança pode ser mais feliz, não vai entrar nessa discussão, né? Para não cair, digamos, numa visão falsificadora, né? Mas o certo é que tem uma discussão sobre classe aí que eu vou mostrando para eles com esses exemplos, que é uma perspectiva weberiana. Então você se apropria de um clássico para pensar como classe é refletida hoje em dia. Eu acho que realmente, como o Fred falou e como você mesmo pensou, os clássicos sempre são bons para pensar. Vou mudar um pouco o olhar cientista político para a organização. É o microfone? Só para dar um contexto, eu sou de organização, né? Eu estudei aqui, mas eu estou há quase 14 anos no mercado. Saí daqui, trabalhei na Colgate e eu trabalho na Unilever há 11 anos.
muito interessante toda a discussão, porque eu vivo muita coisa do que está sendo discutido. Tem uma coisa que você colocou, Fred, que eu achei interessante, que é o pessoa jurídica e o pessoa física, né, que são duas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente, dentro das organizações, está tendo muita discussão em relação a o quanto a gente tem que ter um propósito unificado, né? O que a gente fala de propósito o tempo inteiro, que é uma missão até bastante difícil de ser atingida, né? Porque eu tenho o propósito da empresa como companhia do Brasil, como do mundo, aí tem o propósito da marca, que é a marca que eu trabalho, o propósito do indivíduo, enfim. Então, tem uma série de trabalhos que a gente faz em relação a isso para tentar alinhar de alguma forma o propósito. Ao mesmo tempo, a gente tem as agendas pessoais de cada um, né? Então, assim, dentro das organizações eu tenho que me alinhar ao propósito, eu tenho que cada um tem como seu objetivo e a decisão e tudo mais. E perdi a outra coisa que tinha na cabeça, mas existe, de certa forma, uma bagunça em relação ao que a gente deveria fazer, sabe? Eu sinto que dentro da organização existe uma certa confusão de, ok, então vamos para esse lado, então a gente tem que encontrar esse propósito. Existe alguma forma de tentar organizar o pensamento, assim, dentro de, ok, vamos todos para uma direção, porque eu tenho que mover uma organização. Como fazer isso, sabe? Como tentar juntar todos esses pontos que existe sim a necessidade, mas a hora de fazer, cada um está indo olhando para o seu próprio objetivo, e, enfim. Eu acho que tem duas, Pedro, se você depois quiser complementar, mas o que me ocorreu agora, por isso que eu queria falar, para não esquecer, tem dois aspectos, na minha opinião, eu enxergo na tua questão. A primeira delas se nós vamos usar essa metáfora da pessoa física e pessoa jurídica, vamos lembrar que nós, como pessoas, como indivíduos, também temos diversidade de propósitos, ok? E nós somos cobrados para ter uma só. Esse é o grande ponto, né? Eu acho que o grande caminho para você estar tranquilo é você entender que em cada contexto você tem propósitos diferentes, você pode navegar numa pluralidade, numa diversidade muito maior do que aquilo que a sociedade cobra da gente. Nossos pais, pressão familiar, e a gente vê muito isso na faculdade, né? O sujeito ser cobrado com 16, 17 anos, que tem que seguir uma carreira, que tem que fazer a escolha final da vida, essas coisas todas. Assim como isso acontece na nossa vida pessoal, também acontece nas empresas, brincando, na pessoa jurídica. A grande diferença, no meu enxergar, é que esta pessoa jurídica, ela estabelece para si própria, a partir dessa meta, desse propósito, um indexador e uma avaliação específica que ela tem que atingir. Que nós não temos isso. Quer dizer, a nossa, digamos, avaliação é muito mais o sucesso que a gente vai ter. Isso nós somos cobrados, isso está naquela lógica epistêmica do capitalismo. Você tem que ter sucesso e o seu sucesso está no trabalho. Você é cidadão, aliás, o Jaime Pisque tem aquele, no livro Cidadania, tem uma coisa muito legal que é colocada lá, por ele, inclusive no capítulo dele, que você na Inglaterra do século XIX, se não tivesse trabalho, não era cidadão. Se você não produzisse, você não era cidadão, né? Então, para nós também é cobrado isso. Só que você, sobretudo numa sociedade como a nossa, mais plural, mais globalizada, mais, digamos, diria Obama, mais líquida, mais fluida nesse sentido, você tem mais capacidade de negociação com isso, né? Claro que você precisa se consolidar como indivíduo, como pessoa, né? No caso das empresas, isso é mais complicado. Então, se a empresa cria esse propósito, se a empresa enxerga, se a organização enxerga, que ela pode ter vários propósitos, e a partir desses vários propósitos, você organiza núcleos diferentes, grupos diferentes, de interesses diferentes, ela tem a possibilidade de criar um terreno muito mais estável. Por isso que tem um capítulo sobre diversidade, coloca pesquisas que são feitas, e aqui a gente citou o conglomerado Thomson Reuters, que faz pesquisas sobre empresas mais diversas no mundo, que investem em políticas de diversidade, são empresas com uma tendência de maior investimento por parte de investidores. Por quê? Porque entende-se que essas empresas criam um terreno muito mais estável do que aquelas empresas que evitam a diversidade e que não criam esse terreno de diversidade. Então, no cenário empresarial, me parece que existem indicadores, como esse que eu acabei de citar, que podem apontar a direção para responder essa pergunta. Agora, como disse o Pedro, e ele colocou traduziu de uma maneira um pouco mais, digamos, correta do que eu disse, nas redes sociais você não tem fórmula, você não tem receita, você não tem um formulário para você explicar. Você tem que, de fato, foi o que eu quis dizer naquela hora, se abrir para você entender qual é o cenário que você cria, talvez. Aí vou, Pedro, não sei se eu estou usando certo. Exatamente. Uma coisa, cisão é outra. Exatamente. Boa.
queria fazer também 2 observações. De novo, pegando a linha do que o Fred fechou na resposta dele, a sua pergunta vem um pouco na linha daquele diálogo que eu fiz com a pergunta da Regina. Ela pede por uma perspectiva prescritiva. Eu acho que é a grande armadilha que nós das ciências sociais não podemos cair, sobretudo aqueles de nós que estão num ambiente mais acadêmico, da pesquisa e da reflexão. Nada contra os cientistas sociais que vão se formar para atuar mais na empresa, na agência de publicidade, que eu acho que é muito importante, né? O psicólogo já tem um espaço nas empresas, no RH, ninguém duvida. Se você pensa assim, psicólogo na empresa, ninguém duvida, mas antropólogo na empresa, ainda, embora já exista bastante hoje, ou sociólogo, já existe bastante hoje pessoas que fizeram percurso na sociologia e na antropologia para além do mundo acadêmico, não é o fora do mundo acadêmico, mas não é uma coisa que a gente visualiza com muita clareza. Mas para aqueles de nós cientistas sociais que temos um espaço mais acadêmico, da pesquisa, da reflexão, acho que a gente deve evitar cair nessa armadilha de ser conselheiro do príncipe, né? De dar as respostas rápidas para os gestores, né? O que a gente pode fazer melhor, até por esse príncipe, pensando aí os gestores, etc. Então, é ajudá-los a entender a complexidade, sem dar respostas fáceis. Porque eu não sou um pouco isso, né? Tem até uma piada do cientista social, que o cientista social é aquela pessoa para quem você faz uma pergunta e não vê a resposta e esqueceu qual é a pergunta. Esqueceu porque a pergunta, porque ele vai abrindo tanto hipertexto, tantas janelas para complexificar o raciocínio sobre aquela pergunta, que se ele bobear, ele vai esquecendo de fechar cada uma dessas janelas. Então, por aí que a gente deve caminhar. E aí, na própria área de organizações, na fronteira entre administração e ciências sociais, há um jogo de palavras em inglês que eu acho interessante, né? Que é tipo, from organization to organize, né? As organizações são processos sempre em construção, né? Então, isso que você falou dos conflitos, do alinhamento dos propósitos, é sempre uma construção, né? Eu geralmente falo dos meus alunos, tem um capítulo que é um pouco mais dedicado a isso, que é a dinâmica interna da empresa, né? E aí a gente fala, inclusive, os atores, os objetivos, tem as categorias, né, de um modelo de análise da dinâmica interna da empresa. Atores, objetivos. Aí quando a gente fala dos objetivos, eu falo assim, os objetivos aqui não é aqueles objetivos que a organização coloca para o indivíduo, tipo na administração por objetivos, né, qual é o seu plano de ação para esse ano. É aquilo que realmente mobiliza o ator para entrar no jogo. E tem sempre uma margem de manobra para os atores, né? Entre o que a direção da empresa coloca e o que os atores são capazes de construir, até para sobreviver psicamente nas organizações, para tirar algum prazer e neutralizar um espaço de sofrimento nas organizações, há uma margem importante, né? Então essa coisa da construção do propósito que você falou é sempre uma construção. Então não tem uma resposta exata, né? Talvez o melhor gestor é aquele capaz de mediar conflitos, de lidar com os múltiplos desejos, aqueles mais evidentes, aqueles mais ocultos, transitar para construir, sempre provisoriamente, sempre em processo, essa organização. É isso. Acho que a ideia do provisório que o Pedro falou aqui precisa ser bem entendida nessa ideia de processo. Provisório não porque está ali esperando alguma coisa melhor acontecer, mas é porque faz parte. E acho que talvez esse seja um dos erros da organização, achar que tem um fim esse processo. Sim, exatamente. Né? Achar que você tem que fazer um grupo... A gente acreditar nisso e acreditar que o mundo tem um fim. O Guilherme foi o nosso orientador, então tem um livrinho antigo da coleção Primeiros Passos, lá da Brasiliense, que é a nacionalidade. Então foi um cara que estudou muito a questão de identidade e nacionalidade. E ele recupera uma frase de um autor alemão, Ernest Renan, numa das aulas que a gente ele deu em campo já naquela época do nosso mestrado, que falava assim: a nação é um plebiscito de todos os dias. A nação está sempre em processo de construção, nas disputas, nos discursos sobre o Brasil, por exemplo, né? Ainda que tenha visões clássicas sobre o Brasil, tenha traços que nos constituem, esses traços estão sempre em movimento, tensionados por segmentos da sociedade ou por práticas nossas, inclusive internas a cada um de nós, que tentam superar esses traços considerados, digamos assim, negativos da nossa nacionalidade, e outros que desejam mantê-los, sob forma, inclusive, de manter privilégios, etc. e tal, né? O certo é que, assim como a nação é um plebiscito de todos os dias, a organização é também um plebiscito de todos os dias, né? A vida humana associada é essa construção de a cada dia, né? E acho que é isso que é importante que as ciências sociais, a psicanálise, a psicologia, a sociologia, a antropologia, pode dar para os gestores da organização. Brincando com essa ideia do Pedro, resgatando o Anderson, né, o Benedito, a empresa, assim como a nação, também é uma comunidade imaginada. Quer dizer, não há algo de concreto, é aquilo que você constrói no cotidiano, e aí o seu cotidiano pode ser estendido por anos, planejamentos, etc., mas é sempre um processo. Eu acho que o nosso grande erro, e aí as ciências sociais, se forem bem estudadas, se forem bem feitas, ela nos ensina que não é essência. Não há algo final, a empresa não é o prédio que ela é feita, a marca não é o desenho, a logo, marca da qual ela é feita. É algo muito mais do que isso. Aquilo é uma representação de outras coisas muito mais abstratas, muito mais amplas e complexas do que aquilo que está parecendo que é. E muitas vezes, nós temos aí,
voltando ao que o Pedro falou lá atrás, sobre a perspectiva, os dois Pedros, né? Sobre a perspectiva dos cursos de administração de empresas, cada vez mais a gente tenta quantificar e tenta objetificar algo que não é quantificável e que não é objetificável. E faz falta esses cursos de ciências sociais, ciências humanas no nosso currículo. Então, as pessoas percebem isso, Renata, na pós-graduação. Quando elas vão, eu dei aula em pós-graduação, e as pessoas, não era raro eu ouvi de estudantes, tanto de comunicação quanto de administração, a seguinte pergunta: onde é que estava essa reflexão desses autores na graduação? A minha resposta era: ou vocês não tiveram, ou vocês tiveram e ficaram brincando na quadra, ou ficaram passando batido porque não estudaram. Mas é normal, não é uma crítica, não é uma crítica, é um momento de vida. Detalhe, quer dizer, um comentário do Pedro, curiosamente hoje, dos nossos 7 cursos, tirando o CISO, dos nossos cursos, você falou, bom, ADM tem menos, na realidade ADM tem 6 disciplinas de humanas. Não tem sociologia ou antropologia hoje, mas tem mais do que comunicação. Nós temos 6 disciplinas de humanas. São 5 em comunicação, 4 em design e tal. Então, na verdade, tem essa tensão, né, entre a parte mais métrica, né, mas e através do primeiro ao 8º semestre, uma bela coluna. É interessante, Pedro, que a questão da métrica, acho que é importante dizer isso para as pessoas, a questão da métrica, ela é importante. O grande problema não é a métrica, é a transformação, é a reificação dessa métrica, é a transformação dessa métrica numa realidade que tem que ser e é assim. Gestão por Excel, né? Gestão por Excel. Exato. Gente, vamos... Só queria perguntar um negócio para o Pedro, que você colocou no início, eu até acabei esquecendo, mas que acho que é bem interessante nessa discussão de sociologia das organizações, esse diálogo que você colocou entre o entendimento de cultura entre a administração e a área de ciências sociais. Você colocou isso bem no início da sua fala. Até usou o termo epistemologia. Bem no início, só para encerrar a minha... Não sei se deu para entender. Entendi, não entendi. Na verdade, eu vou tentar responder de forma bem sintética essa pergunta. Isso não está no livro, que é um livro bem voltado para a graduação. A gente fez, digamos assim, assumiu um partido das ciências sociais, trazer esse discurso das ciências sociais. Como alguém que está também no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em administração hoje, sendo formado em administração na graduação, mas feito mestrado e doutorado nas ciências sociais, me vendo muito mais hoje como alguém da área de sociologia e antropologia, que tenta entender o mundo das organizações, e para quem então ter feito a graduação em administração foi muito importante, porque eu aprendi o idioma da minha tribo, né? Se eu vou pesquisar o Chavante, ou se eu vou pesquisar a Bala, etc., eu tenho que aprender a língua daquela tribo. Então ter feito a graduação foi importante para mim, assim como está há muitos anos na escola de gestão, foi importante para Fred, foi outro tipo de curso que ele fez. A administração é bem mais complexa do que essa separação rígida. A forma como a sociologia vê, a forma como os estudos organizacionais veem. Até porque isso não está no livro, tá? Porque seria um raciocínio de pós-graduação, digamos, mestrado e doutorado. Não que os alunos da graduação não pudessem perceber, mas dá outra complexidade, construir outra argumentação, trazer outros autores para o texto. As escolas de negócio foram atraindo profissionais da área de sociologia, de antropologia, que fizeram doutorado nessas áreas, e foram atuar em escolas de negócio, porque as escolas de negócio tem grana, né? Tem grana interna, tem contatos com empresas, consegue captar recursos para fazer pesquisa. O certo é que no Brasil, como no mundo, muitas escolas de negócio, tanto aqui na SPM, como grandes universidades pelo mundo afora, foi atraindo profissionais dessas áreas, que foram formando outros teóricos das organizações, ou da área que a gente chama de estudos organizacionais. Tá? Então, o que se produz numa revista de administração, ou mesmo por uma pessoa que fez doutorado em administração, na discussão sobre cultura, não necessariamente é a visão já que a gente discutia nos anos 80, que era a produção teórica dos anos 80, que a de administração era a visão bem banalizada da cultura. A teoria das organizações, os estudos organizacionais são muito mais sofisticados hoje, alimentados por anos de diálogos, de trânsito interdisciplinar entre as ciências sociais e a administração. Então tem muito mais complexidade aí dentro do que uma visão muito, digamos assim, estanque entre ciências sociais e pura, né? Tem muito mais hibridismo do que pureza nesse trânsito entre as disciplinas. Então a gente vai aproveitar para dar uma amarrada. Então vamos agradecer para quem pôde ficar até o final, né? E trabalhar justamente essa ideia, quer dizer, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Dentro de uma organização que é uma escola de negócios, cada vez mais caracterizada, a gente tem aqui o nosso espaço, que é o espaço também de reflexão, um espaço de ciências humanas, que não é mainstream, e não precisa ser mainstream para ser justificado, para ser necessário, né? E a gente merecer que isso seja cultivado como também cultura dessa organização, né? Então estamos aqui, sempre cultivando. Obrigado pela presença de vocês, de todos. Obrigado, gente. Valeu.